Uma emocionante história de redenção, amor, paixões e novos começos. Ele a desprezou no primeiro olhar, mas quando a viu deslumbrante, foi tarde demais para desfazer o julgamento. Agora, entre desejo, culpa e um segredo perigoso, ele terá que escolher salvá-la ou perdê-la para sempre. Assista essa história até o final. Você vai ficar surpresa com essa história. Se você gosta de histórias de amor, romance, se inscreva nesse canal, deixe seu comentário. Todos os dias postamos vídeos como esse continuando. A neblina descia sobre Serra do Sol, como sempre fazia nas manhãs de março, envolvendo a cidade numa melancolia que parecia ter se instalado permanentemente entre suas ruas estreitas e casarões coloniais. Davi Bittencourt ajustou o retrovisor do Volvo preto, enquanto subia a ladeira íngreme que levava ao Hospital Santa Teresa, observando como a cerração engolia os contornos familiares da cidade que escolhera para refazer a vida após a tragédia. 3 anos. 3 anos desde que deixara São Paulo e sua carreira meteórica como cirurgião cardiovascular no Hospital Sírio-Libanês para se enterrar naquela serra mineira, onde ninguém fazia perguntas sobre o passado, onde as pessoas o tratavam com a reverência reservada aos médicos competentes, mas mantinham uma distância respeitosa que ele cultivava com esmero. Em Serra do Sol, Davi Bittencourt era simplesmente o doutor que salvava vidas e não conversava sobre amenidades. O estacionamento do hospital estava mais movimentado que o usual para uma segunda-feira. Davi franziu a testa ao notar os carros oficiais da Secretaria de Saúde estacionados próximos à entrada principal. Lembrou-se vagamente de uma circular sobre o reforço no setor de cuidados paliativos, mas havia dispensado qualquer atenção ao assunto. Sua ala cirúrgica funcionava perfeitamente, e ele preferia manter-se isolado das mudanças administrativas que não o afetassem diretamente. Atravessou o saguão com passos firmes, cumprimentando com acenos discretos os funcionários que encontrava pelo caminho. Enfermeiras sussurravam "Bom dia, doutor", com sorrisos contidos. Técnicos se afastavam respeitosamente de seu caminho e até mesmo outros médicos pareciam medir as palavras em sua presença. Não era arrogância, Davi sabia disso. Era a aura que construíra meticulosamente ao redor de si mesmo nos últimos anos, a de um profissional brilhante, mas emocionalmente inacessível. No elevador que subia para o 6º andar, onde ficava seu consultório particular dentro do hospital, Davi fechou os olhos e permitiu-se alguns segundos do ritual matinal que havia desenvolvido. Respirava fundo, organizava mentalmente os procedimentos do dia e empurrava para os cantos mais escuros da mente qualquer pensamento que não fosse relacionado ao trabalho. Especialmente pensamentos sobre Clara. Clara, que teria completado 42 anos na semana passada. Clara, cujo perfume ainda parecia impregnar o closet da casa na qual ele morava sozinho. Clara, que morrera numa estrada gelada de dezembro, porque ele havia sido orgulhoso demais para segurá-la, quando ela pegou as chaves do carro após a briga. O consultório estava impecável, como sempre. Davi havia contratado uma empresa de limpeza de Belo Horizonte que vinha 3 vezes por semana, para manter tudo exatamente como ele gostava. Superfícies livres de poeira, papéis organizados em pilhas simétricas, canetas alinhadas sobre a mesa de mogno escuro. Ordem absoluta no ambiente de trabalho, já que a ordem na vida pessoal havia se tornado impossível de manter. A primeira consulta do dia era com Dona Aparecida, uma senhora de 73 anos que vinha acompanhando há 2 anos devido a uma insuficiência cardíaca controlada. Ela sempre chegava 15 minutos antes do horário marcado, sempre trazia um termos com café quentinho e sempre tentava puxar conversa sobre a vida pessoal dele. Era uma das poucas pacientes que Davi genuinamente apreciava, principalmente porque sua persistência gentil em humanizar as consultas o obrigava a exercitar músculos emocionais que estava sempre tentando atrofiar. "Doutor Davi, o senhor está com uma cara cansada hoje", disse Dona Aparecida assim que se acomodou na poltrona em frente à mesa dele. "Não tem dormido bem?" Davi sorriu, um sorriso profissional, mas não destituído de carinho genuíno. "A senhora sempre foi muito observadora, Dona Aparecida.
Vamos ver como está esse coração seu, que é o que realmente importa aqui. Enquanto examinava a paciente, ajustava a medicação e explicava os cuidados necessários, Davi conseguia funcionar no piloto automático que havia aperfeiçoado ao longo dos anos. Suas mãos se moviam com precisão. Suas palavras eram escolhidas com cuidado, para tranquilizar sem dar falsas esperanças, e sua mente se mantinha focada exclusivamente no presente clínico. Era nesse estado de concentração absoluta que ele se sentia mais próximo de algo que poderia chamar de paz. As horas da manhã passaram numa sucessão previsível de consultas, exames e pequenos procedimentos. Foi apenas durante o almoço, quando desceu ao refeitório do hospital, que Davi se deu conta de que havia algo diferente no ambiente. Conversas sussurradas entre grupos de enfermeiras, olhares curiosos direcionados para uma mesa no canto da sala e uma atmosfera geral de novidade, que não passava despercebida para alguém acostumado a ler as sutilezas do comportamento humano. Davi pegou sua bandeja, sempre a mesma coisa: salada verde, peito de frango grelhado, arroz integral e suco de laranja, e procurou uma mesa isolada onde pudesse comer em paz, enquanto revisava as fichas dos pacientes da tarde. Foi então que a viu pela primeira vez. Sentada sozinha numa mesa próxima à janela, uma mulher de aparenta 30 e poucos anos comia em silêncio enquanto lia um livro apoiado contra um copo de água. Cabelos castanhos presos num coque baixo, aparentemente sem nenhum produto para dar brilho ou movimento. Jaleco branco impecável, mas sem forma, que escondia completamente o formato do corpo. Nenhuma maquiagem visível, nem mesmo um batom discreto. Nenhuma joia além de um relógio prateado simples no pulso esquerdo. Davi a categorizou automaticamente. Enfermeira nova, provavelmente uma das transferências da Secretaria de Saúde, sem vaidade aparente ou interesse em causar impressão. O tipo de profissional que cumpria horário, fazia o trabalho e ia embora sem deixar rastros na dinâmica social do hospital. Em outras palavras, alguém que ele poderia ignorar completamente. Terminou o almoço sem dar mais atenção à mulher e voltou para as consultas da tarde. Foi apenas quando estava no corredor do 5º andar, a caminho do quarto de um paciente pós-operatório, que a viu novamente. Desta vez ela estava agachada ao lado da cama de seu João, um senhor de 80 anos, internado há uma semana com complicações decorrentes de um infarto. Não precisa ter medo de me contar, a mulher dizia, segurando a mão do paciente com uma naturalidade que chamou a atenção de Davi. Às vezes, quando acordamos de noite e não tem ninguém por perto, os pensamentos ficam muito pesados, não é? Seu João, que havia se mostrado arredio e mal-humorado com toda a equipe médica desde a internação, parecia quase infantil falando com ela. É que eu fico pensando na minha Olinda, sabe, enfermeira? Ela morreu faz 5 anos. Mas de noite eu esqueço e fico esperando ela chegar em casa. A mulher não respondeu imediatamente. Ficou apenas segurando a mão do homem, deixando que o silêncio trabalhasse a favor da confissão que ele precisava fazer. Havia algo profundamente humano naquele gesto, uma presença que ia muito além da competência técnica. "O senhor sabe o que eu acho?" ela disse finalmente, e sua voz tinha uma qualidade particular, uma suavidade que parecia desenhar as palavras no ar. "Acho que ela está chegando em casa sim. Só que agora a casa é aqui dentro do peito do senhor, e ela chega sempre que o senhor lembra dela com carinho." Davi parou no corredor, fingindo consultar a ficha médica, mas, na verdade, observando aquela interação com crescente curiosidade. Havia algo na maneira como a enfermeira conduzia a conversa que o intrigava. Não era apenas gentileza profissional. Havia uma sabedoria genuína em suas palavras, uma compreensão do sofrimento humano que não se aprendia em livros de enfermagem. "Enfermeira Elisa", disse seu João, e agora Davi tinha um nome para associar ao rosto. "A senhora tem uma forma muito bonita de explicar as coisas. Faz parecer que morrer não é tão assustador assim." Elisa sorriu, e mesmo de perfil Davi pôde perceber que havia algo luminoso naquele sorriso. "Morrer não é assustador, seu João. O que é assustador é achar que vamos morrer sem ter vivido de verdade. Mas o senhor já viveu, criou filhos, amou uma mulher por 50 anos, trabalhou honestamente. Isso não some nunca.
Davi sentiu um desconforto familiar se espalhando pelo peito. Aquelas palavras ecoavam perigosamente próximas de pensamentos que ele passava os dias tentando evitar. Pensamentos sobre o significado da vida, sobre o peso do tempo, sobre o que realmente permanece quando tudo acaba. Pensamentos sobre Clara. Afastou-se do corredor sem entrar no quarto, adiando a consulta de seu João para mais tarde. Não queria interromper aquele momento, mas também não queria ficar observando. Havia algo perturbador na maneira como aquela enfermeira conseguia tocar em feridas que ele mantinha cuidadosamente enfaixadas. O resto do dia passou sem outros encontros com Elisa, mas Davi se pegou prestando atenção nos comentários dos colegas sobre a nova funcionária. Descobriu que ela havia chegado de São Paulo na semana anterior, transferida através de um programa da Secretaria de Saúde para reforçar o setor de cuidados paliativos. Tinha experiência em hospitais de grande porte e referências excelentes. Era discreta, competente e estava morando num apartamento pequeno no centro da cidade. Informações básicas, nada que explicasse a inquietação que Davi sentia sempre que alguém mencionava o nome dela. Era como se a presença de Elisa no hospital tivesse alterado subtilmente o equilíbrio de forças que ele havia construído ao redor de si mesmo. Como se ela fosse uma pedra atirada num lago, cuja superfície ele mantinha cuidadosamente imóvel. Na semana seguinte, os encontros casuais se tornaram mais frequentes. Davi a via nos corredores, no elevador, na copa onde os médicos tomavam café entre os atendimentos. Sempre séria, sempre focada no trabalho, sempre com aquele ar de quem carrega pensamentos mais profundos do que a situação em curso demandaria. Ela cumprimentava todos com educação, mas não se esforçava para fazer amizades ou participar das conversas informais que animavam os intervalos da equipe. Foi durante uma dessas pausas para café que Davi testemunhou sua primeira conversa direta com Elisa. Dr. Henrique, um cardiologista jovem e extrovertido, estava tentando arrancar informações pessoais dela com a persistência de quem não aceita facilmente um não como resposta. Você não pode ser de São Paulo e não torcer para nenhum time de futebol, ele dizia encostado no balcão da copa enquanto mexia açúcar demais no café. Todo paulistano nasce com o gene do fanatismo esportivo. Elisa sorriu polidamente, mas Davi notou que o sorriso não chegava aos olhos. Nunca tive muito tempo para acompanhar futebol, doutor. Sempre fui mais de ler nas horas vagas. Ler o quê? Romance? Autoajuda? Não me diga que você é daquelas que leem clássicos russos para impressionar os outros. A pergunta soou mais agressiva do que provavelmente Henrique pretendia, e Davi viu uma sombra passar pelo rosto de Elisa antes que ela respondesse. Poesia, principalmente. Fernando Pessoa, Carlos Drummond de Andrade, Clarice Lispector. Acho que as palavras têm o poder de curar tanto quanto os remédios às vezes. Henrique riu, um riso que soou forçado e um pouco cruel. Poesia para curar? Isso é coisa de quem nunca viu gente morrendo de verdade. Aqui a gente salva vidas com ciência, não com versinho bonito. Davi viu Elisa enrijecer quase imperceptivelmente. Ela colocou a xícara de café na pia, se virou para Henrique e falou com uma voz baixa, mas carregada de uma autoridade que não havia estado presente antes. Doutor, com todo respeito, eu passei os últimos 15 anos trabalhando em UTIs e setores de emergência. Vi gente morrendo e vi gente sendo salva. E aprendi que tem momentos em que um versinho bonito é exatamente o que fica entre uma pessoa e o desespero total. A ciência salva o corpo. As palavras salvam a alma. E quando a gente trabalha com doentes terminais, como eu trabalho, as duas coisas são igualmente importantes. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Henrique murmurou uma desculpa e saiu da copa, deixando Davi sozinho com Elisa. Ela voltou a lavar a xícara com movimentos controlados, mas ele podia perceber a tensão em seus ombros. Ele não quis ofender, disse Davi, surpreendendo-se por ter falado. Henrique é um bom médico, mas às vezes não mede as palavras. Elisa se virou para ele e, pela primeira vez desde que havia chegado ao hospital, Davi olhou diretamente em seus olhos. Eram escuros, quase negros, e havia neles uma profundidade que o fez sentir como se estivesse olhando para um poço cujo fundo não conseguia enxergar.
Eu sei, ela disse simplesmente. Não me incomodo com opiniões diferentes. Só não gosto quando alguém diminui o trabalho que eu faço sem conhecê-lo. Cuidados paliativos, disse Davi, mais para manter a conversa do que por curiosidade real. Deve ser desafiador. Algo mudou na expressão de Elisa. Ela o estudou por um momento, como se estivesse avaliando se ele era genuíno ou apenas educado. É o trabalho mais importante que já fiz, ela disse finalmente. Não conseguimos salvar todo mundo, doutor, mas podemos fazer com que ninguém morra sozinho ou com medo. Podemos fazer com que os últimos momentos de uma pessoa sejam dignos e cheios de paz. Davi assentiu, mas sentiu novamente aquele desconforto familiar. A maneira como ela falava sobre morte e dignidade tocava em lugares de sua alma que ele preferia manter trancados. É uma perspectiva interessante, ele disse, e percebeu que soava mais formal do que pretendia. Elisa sorriu, mas desta vez o sorriso pareceu triste. Desculpe se pareceu que estava pregando, doutor. É que às vezes eu me empolgo quando falo do meu trabalho. Não precisa se desculpar. É evidente que você acredita no que faz. E o senhor? Ela perguntou, inclinando ligeiramente a cabeça. Acredita no que faz? A pergunta o pegou desprevenido, não pela simplicidade das palavras, mas pela maneira como ela as disse, como se realmente quisesse saber, como se a resposta fosse importante para ela de alguma forma. Salvar vidas é sempre importante, ele respondeu escolhendo as palavras com cuidado. Não perguntei se é importante, disse Elisa suavemente. Perguntei se o senhor acredita no que faz. Davi ficou em silêncio por um momento, perturbado pela percepção de que havia uma diferença fundamental entre as duas perguntas. Uma diferença que ele nunca havia parado para considerar. Tenho que voltar para as consultas, ele disse finalmente, e saiu da copa sem responder. Mas a pergunta de Elisa o acompanhou pelo resto do dia. Durante as cirurgias, entre os diagnósticos, nos momentos em que sua mente não estava totalmente ocupada com questões médicas, ele se pegava pensando na diferença entre fazer algo importante e acreditar no que se faz. Havia uma época em que essa diferença não existia para ele. Quando escolheu a medicina, quando se especializou em cirurgia cardiovascular, quando se casou com Clara e construiu uma vida em São Paulo, havia uma sensação clara de propósito que unia suas ações e suas convicções. Mas depois que Clara morreu, depois que ele fugiu para a Serra do Sol, alguma coisa havia se quebrado nessa conexão. Ele continuava sendo um cirurgião excepcional. Continuava salvando vidas e curando doenças, mas havia perdido a capacidade de sentir que aquilo era mais do que apenas um trabalho bem executado. Havia perdido a capacidade de acreditar que sua vida tinha um significado que ia além da competência técnica. E agora uma enfermeira desconhecida, com sua pergunta simples e direta, havia colocado o dedo na ferida que ele nem sabia que existia. Nos dias seguintes, Davi se pegou observando Elisa mais atentamente. Não era interesse romântico. Pelo menos era isso que ele dizia para si mesmo. Era curiosidade intelectual. Havia algo nela que não se encaixava no padrão das pessoas que ele conhecia. Alguma coisa que o fazia suspeitar de que por trás daquela aparência modesta e daquela dedicação ao trabalho havia uma história mais complexa. Ele havia conversando com os pacientes terminais, sempre com aquela mistura particular de gentileza e autoridade que havia notado no primeiro dia. Mas também começou a perceber pequenos detalhes que haviam passado despercebidos inicialmente. A maneira como ela evitava ser fotografada quando alguém tirava fotos informais da equipe. O cuidado excessivo com que protegia o celular, nunca o deixando desbloqueado mesmo por um segundo. A forma como desconversava sempre que alguém fazia perguntas sobre sua vida em São Paulo. E havia algo nos olhos dela, uma sombra que aparecia nos momentos em que ela pensava que ninguém estava observando. Uma expressão que Davi reconhecia porque a via no próprio espelho todos os dias. A expressão de quem carrega segredos pesados demais para compartilhar. Foi numa quinta-feira que recebeu o convite para a gala beneficente. Davi encontrou o envelope em sua mesa quando chegou ao consultório, junto com as fichas dos pacientes do dia. Era um convite formal, impresso em papel caro para um evento promovido pela prefeitura com o objetivo de arrecadar fundos para a modernização do hospital.
Davi olhou para o convite com irritação. Detestava eventos sociais, especialmente aqueles que obrigavam os médicos a fazer papel de celebridades locais diante de políticos e empresários que queriam se associar publicamente a causas nobres. Mas sabia que não poderia faltar. Como um dos cirurgiões mais respeitados da região, sua presença era esperada, e ele havia aprendido que em cidades pequenas certas obrigações sociais eram inevitáveis. Guardou o convite na gaveta, já planejando chegar atrasado e sair cedo. Mais uma noite perdida, mais um sacrifício necessário para manter sua posição profissional e sua tranquilidade pessoal. Não fazia ideia de que aquela gala beneficente mudaria sua vida para sempre. Não fazia ideia de que Elisa estaria lá, e muito menos fazia ideia de como seria vê-la longe do ambiente hospitalar, longe do uniforme que escondia quem ela realmente era, longe da persona profissional que ela havia construído tão cuidadosamente quanto ele havia construído a sua. A névoa continuava descendo sobre Serra do Sol todas as manhãs, mas algo havia mudado no ar da cidade, algo que Davi ainda não conseguia nomear, mas que começava a despertar nele sensações que havia enterrado junto com Clara naquela estrada gelada de dezembro. Sensações que o assustavam mais do que qualquer cirurgia complexa ou diagnóstico complicado. Sensações que o faziam questionar se estava preparado para sair da zona de segurança emocional que havia construído ao redor de si mesmo nos últimos 3 anos. A resposta viria em poucos dias, numa noite de gala que prometia ser apenas mais uma obrigação social, mas que se revelaria o início de uma jornada que mudaria tudo o que ele pensava saber sobre si mesmo, sobre o amor e sobre a possibilidade de reconstruir uma vida que parecia definitivamente perdida. O sábado chegou cinzento e frio como todos os outros em Serra do Sol, mas desta vez Davi acordou com uma sensação diferente no peito. Não era ansiedade exatamente, mas uma inquietação que o fez levantar da cama meia hora antes do alarme tocar. Havia passado a noite inteira sonhando com Clara novamente. Sonhos fragmentados, onde ela aparecia no hospital vestindo o jaleco de Elisa, ou onde Elisa surgia na cozinha de sua casa preparando o café da manhã que Clara costumava fazer nos fins de semana. Tomou banho com água mais quente que o usual, deixando o vapor embaçar completamente o espelho do banheiro. Não queria ver o próprio reflexo naquela manhã. Havia algo perturbador na maneira como os pensamentos sobre as duas mulheres estavam se misturando em sua mente, criando associações que ele não conseguia controlar, nem compreender. O dia no hospital passou numa sucessão de procedimentos que ele executou com a competência automática de sempre, mas sua concentração estava estranhamente dividida. Durante uma cirurgia de ponte de safena, que deveria exigir sua atenção total, Davi se pegou pensando na maneira como Elisa segurava a mão dos pacientes terminais. Havia algo naquele gesto que o intrigava profundamente, uma naturalidade no contato humano que ele havia perdido desde a morte de Clara. Quando foi a última vez que ele havia tocado alguém de maneira genuína, não profissional? Quando foi a última vez que suas mãos tinham servido para consolar ao invés de apenas curar? A pergunta o incomodou tanto que ele precisou fazer uma pausa durante a sutura, fingindo conferir os sinais vitais do paciente enquanto reorganizava os pensamentos. "Doutor, está tudo bem?" perguntou a enfermeira instrumentista, notando sua hesitação. "Perfeito", ele respondeu automaticamente. "Apenas verificando se a anastomose está adequada." Mas não estava tudo bem. Havia uma rachadura se abrindo na armadura emocional que ele havia construído tão cuidadosamente, e essa rachadura tinha a forma exata dos olhos escuros de Elisa Moura. Às 5 da tarde, Davi estava em casa se preparando para a gala beneficente, com a mesma empolgação de quem se prepara para uma consulta no dentista. Escolheu o smoking preto que havia usado apenas 3 vezes, desde que se mudara para a Serra do Sol, sempre em eventos obrigatórios como aquele. A roupa ainda cheirava vagamente ao amaciante que Clara costumava usar, e por um momento ele considerou trocar de conjunto, mas decidiu que seria uma concessão sentimental desnecessária. Ajustou a gravata borboleta diante do espelho do quarto, evitando olhar diretamente para o reflexo do lado vazio da cama. A casa estava silenciosa demais, como sempre, mas hoje o silêncio parecia mais opressivo.
como se estivesse carregado de expectativa por algo que ele não conseguia identificar. O Teatro Municipal de Serra do Sol ficava no centro histórico da cidade, numa construção do século XIX, que havia sido restaurada com verbas federais alguns anos antes. Davi chegou com 15 minutos de atraso, calculadamente atrasado, para evitar o tédio das conversas preliminares e dos discursos inaugurais. O estacionamento estava lotado, com carros de todas as cidades vizinhas e algumas placas de Belo Horizonte e até do Rio de Janeiro. Aparentemente, a gala havia atraído mais atenção do que ele imaginara. A entrada do teatro estava decorada com arranjos de flores brancas e luzes douradas, que criavam uma atmosfera solene e elegante. Homens de smoking e mulheres de vestidos longos subiam a escadaria de mármore em pequenos grupos, conversando em tons baixos que ecoavam no saguão principal. Davi reconheceu alguns rostos: o prefeito e sua esposa, o diretor do hospital e sua comitiva, empresários locais que sempre apareciam em eventos beneficentes para serem fotografados, doando cheques simbólicos. Cumprimentou as pessoas necessárias com a educação profissional que havia aperfeiçoado ao longo dos anos, aceitou uma taça de champanhe que não pretendia beber e procurou um canto discreto onde pudesse aguardar o momento socialmente apropriado para ir embora. Faltavam ainda 20 minutos para o início oficial do evento, e ele já estava calculando quanto tempo precisaria ficar para não parecer grosseiro. Foi então que as portas principais do saguão se abriram mais uma vez, e Davi sentiu o ar escapar dos pulmões numa expiração involuntária que o pegou completamente desprevenido. Elisa entrou no teatro como se tivesse emergido de um sonho que ele não sabia que estava tendo. O vestido preto que usava não era extravagante nem chamativo, era elegante de uma maneira sutil e sofisticada que destacava cada linha de seu corpo sem nunca ser vulgar. O tecido parecia fluir ao redor de suas curvas numa dança silenciosa, revelando uma silhueta que o uniforme hospitalar havia mantido completamente oculta. Mas não era apenas o vestido. Era tudo. Os cabelos soltos caíam em ondas suaves sobre os ombros, capturando a luz dourada das luminárias e criando reflexos que mudavam conforme ela se movia. A maquiagem era discreta, mas precisa, realçando os olhos escuros de uma maneira que os tornava ainda mais profundos e misteriosos. E havia algo diferente em sua postura, uma confiança quiet que transformava completamente a maneira como ela ocupava o espaço ao redor. Davi ficou imóvel, a taça de champanhe esquecida na mão, observando Elisa cumprimentar o recepcionista e aceitar um programa do evento. Ela parecia completamente à vontade naquele ambiente, como se aquela elegância natural fosse algo que ela havia apenas guardado temporariamente, não algo que havia adquirido para a ocasião. Outras pessoas no saguão também haviam notado a entrada dela. Davi percebeu olhares masculinos se virando em sua direção, conversas sendo interrompidas por alguns segundos, o tipo de atenção discreta mas inequívoca que mulheres verdadeiramente bonitas atraem sem esforço. E, no entanto, Elisa parecia completamente alheia ao impacto que estava causando, ou talvez apenas acostumada com ele. Isso levantou uma questão que fez Davi franzir a testa. Se Elisa era capaz daquela transformação, se ela possuía aquela beleza natural e aquela elegância, por que escolhia escondê-las tão completamente no ambiente de trabalho? Por que a disfarce constante? Por que a determinação em passar despercebida? Antes que pudesse analisar essas perguntas mais profundamente, os olhos de Elisa encontraram os dele através do saguão. Por um momento, ela pareceu surpresa, genuinamente surpresa, como se não esperasse encontrá-lo ali. Depois, seus lábios se curvaram num sorriso pequeno e educado, e ela acenou discretamente na direção dele. Davi se viu caminhando através do saguão sem ter tomado a decisão consciente de fazê-lo. Era como se seu corpo tivesse assumido o controle, guiado por algum impulso que sua mente racional ainda estava tentando processar. Quando chegou perto de Elisa, pode sentir o perfume que ela usava, algo floral e sutil que contrastava completamente com a ausência total de fragrância que caracterizava sua presença no hospital. "Boa noite, Dr. Bittencourt", disse Elisa.
e até mesmo sua voz parecia diferente. Não mais baixa e contida, mas clara e musical. Não esperava encontrá-lo aqui. Nem eu esperava vê-las, ele respondeu, e imediatamente percebeu que as palavras haviam soado mais íntimas do que pretendia. Quer dizer, não sabia que você viria ao evento. O hospital distribuiu convites para toda a equipe, ela explicou, ajustando uma mecha de cabelo atrás da orelha, num gesto que pareceu simultaneamente natural e estudado. Pensei que seria uma boa oportunidade para conhecer melhor a cidade. Davi assentiu, mas não conseguia parar de olhar para ela. Era como se estivesse vendo Elisa pela primeira vez, como se a mulher com quem havia trocado palavras educadas nos corredores do hospital fosse uma pessoa completamente diferente desta que estava diante dele agora. Você está diferente, ele disse, escolhendo as palavras com cuidado. Elisa sorriu e havia algo levemente melancólico naquele sorriso. Roupas fazem diferença, não é? Às vezes é bom lembrar que somos mais do que nossos uniformes de trabalho. Antes que Davi pudesse responder, o som de um sino discreto ecoou pelo saguão, indicando que o evento estava prestes a começar. Os convidados começaram a se dirigir para o interior do teatro. E Davi se viu caminhando ao lado de Elisa, sem ter certeza de como aquilo havia acontecido. O interior do teatro era ainda mais impressionante do que o saguão. Lustres de cristal iluminavam um auditório decorado em tons de dourado e vermelho, com cadeiras estofadas dispostas em fileiras elegantes. O palco estava montado para uma apresentação musical, que precederia os discursos, e a parte oficial da arrecadação de fundos. Davi e Elisa encontraram lugares na quinta fileira, não muito próximos do palco, mas com uma visão excelente de todo o ambiente. Enquanto se acomodavam, Davi notou como Elisa observava cada detalhe da decoração, como se estivesse memorizando a cena ou procurando por algo específico. Havia uma atenção nos olhos dela que ia além de simples curiosidade turística. É um teatro bonito, ele comentou, tentando iniciar uma conversa que parecesse natural. Muito bonito, ela concordou. Há quanto tempo você mora em Serra do Sol, doutor? 3 anos, disse Davi, e imediatamente se arrependeu de ter sido tão específico. 3 anos desde que Clara morrera. 3 anos desde que ele havia fugido de São Paulo e de todas as memórias que não conseguia suportar. E gosta da cidade? Era uma pergunta simples, mas Davi percebeu que não tinha uma resposta simples. Gostar seria a palavra adequada? Ele tolerava a Serra do Sol. Havia se acostumado com ela. Havia encontrado nela o tipo de tranquilidade anestésica que procurava. Mas gostar? É um lugar tranquilo, ele disse finalmente. Bom para quem quer uma vida sem complicações. Elisa o olhou de uma maneira que o fez suspeitar de que ela havia percebido o que ele não dissera. E você? Ele perguntou. Está gostando até agora? É diferente de São Paulo, ela respondeu, e havia algo cuidadoso na maneira como escolheu as palavras. Às vezes mudanças são necessárias, mesmo quando não planejamos elas. Havia uma história por trás daquela frase. Davi podia sentir o peso das palavras não ditas, a sugestão de circunstâncias que haviam forçado uma mudança não desejada. Ele queria perguntar mais, mas naquele momento, as luzes do teatro se atenuaram e a apresentação musical começou. Um quarteto de cordas interpretou peças clássicas durante 20 minutos, criando uma atmosfera solene e elegante que preparava o público para a parte mais formal do evento. Davi tentou se concentrar na música, mas estava intensamente consciente da presença de Elisa ao seu lado. Podia ouvir sua respiração, sentir o calor que emanava de seu corpo, perceber os pequenos movimentos que ela fazia para acomodar o vestido. Em determinado momento, durante uma passagem particularmente bela de uma peça de Bach, Davi notou que Elisa havia fechado os olhos e estava sorrindo levemente. Havia algo profundamente sereno naquela expressão, como se a música estivesse tocando alguma parte dela que raramente vinha à superfície. Era um momento privado, íntimo, e Davi se sentiu como um intruso por estar observando, mas não conseguiu desviar o olhar. Quando a música terminou e os aplausos ecoaram pelo teatro, Elisa abriu os olhos e se virou para ele. Por um segundo, seus olhares se encontraram numa intensidade que fez Davi sentir como se tivesse sido tocado
por uma corrente elétrica de baixa voltagem. Havia algo nos olhos dela, uma vulnerabilidade momentânea, uma abertura que desapareceu quase imediatamente, substituída pela polidez controlada que ele conhecia do hospital. Os discursos que se seguiram foram previsíveis e tediosos. O prefeito falou sobre o compromisso da administração municipal com a saúde pública. O diretor do hospital apresentou gráficos sobre a necessidade de modernização dos equipamentos. Empresários locais foram chamados ao palco para entregar cheques simbólicos, enquanto fotógrafos registravam cada gesto para os jornais locais. Davi ouviu tudo com a paciência profissional que havia desenvolvido para esse tipo de evento, mas sua atenção estava dividida entre os discursos e a observação discreta de Elisa. Ela parecia genuinamente interessada nas apresentações, tomando pequenas notas num caderninho que havia tirado da bolsa. Que tipo de anotações uma enfermeira faria durante uma apresentação sobre doações para hospitais? Durante o intervalo, quando os convidados foram convidados a se dirigir ao saguão para um coquetel, Davi se ofereceu para buscar bebidas para ele e Elisa. Ela pediu água com gás e limão. Nada de álcool, ele notou. E ficou esperando perto de uma das janelas que davam para a rua. Quando ele voltou com as bebidas, encontrou Elisa observando a movimentação na rua através do vidro. Havia algo pensativo em sua postura, quase melancólico. "Está tudo bem?" ele perguntou, oferecendo o copo. "Sim, claro", ela respondeu rapidamente. Mas Davi notou que ela havia se sobressaltado ligeiramente, como se estivesse absorta em pensamentos que não queria compartilhar. Só estava observando a cidade. É interessante como lugares pequenos têm uma dinâmica própria, não é? Diferente das grandes cidades, onde todo mundo é anônimo. Aqui todo mundo se conhece, concordou Davi. Pode ser bom ou ruim, dependendo do que você está procurando. E o que você estava procurando quando veio para cá? A pergunta foi feita com a mesma naturalidade de alguém perguntando sobre o tempo, mas Davi sentiu o peso dela como um soco no estômago. Ninguém em Serra do Sol havia jamais lhe perguntado diretamente sobre suas motivações para deixar São Paulo. As pessoas assumiam que havia sido uma questão profissional, uma oportunidade melhor, o charme da vida interiorana. Ninguém suspeitava da verdade. Tranquilidade, ele disse finalmente, e não era uma mentira completa. Elisa assentiu, mas ele teve a impressão de que ela havia percebido que havia muito mais por trás daquela resposta de uma palavra. "E você?" ele perguntou, virando a mesa. "O que estava procurando?" Por um momento, Elisa ficou em silêncio, girando o copo entre os dedos e observando as bolhas do gás carbônico subirem para a superfície. "Um recomeço", ela disse finalmente. "Às vezes a vida te força a começar de novo, mesmo quando você não quer." Havia uma tristeza na voz dela que fez Davi querer perguntar mais, mas antes que pudesse formular as palavras, eles foram interrompidos pela chegada do Dr. Henrique e sua esposa. "Davi, que surpresa te ver aqui", disse Henrique com o entusiasmo exagerado de quem havia bebido mais champanhe do que deveria. "E enfermeira Elisa, nossa, você está irreconhecível. No melhor sentido, é claro." A esposa de Henrique cutucou o marido discretamente, claramente constrangida pela falta de tato do comentário, mas o estrago já estava feito. Davi viu Elisa se fechar imediatamente, como uma flor se recolhendo diante de um vento frio. "Obrigada", ela disse educadamente. Mas sua voz havia perdido toda a calidez que tinha momentos antes. "Você deveria se arrumar assim mais vezes no hospital", continuou Henrique, aparentemente alheio ao desconforto que estava causando. Ia animar o ambiente. "Henrique", disse Davi com uma voz baixa, mas carregada de advertência, "acho que você já bebeu o suficiente por hoje." O cardiologista jovem riu, mas havia algo nervoso na risada. "Relaxa, Davi. Só estava fazendo um elogio. Não pode mais elogiar uma colega bonita?" "Pode", disse Elisa suavemente, mas havia algo de aço em sua voz. "Desde que seja um elogio profissional sobre o trabalho que ela faz, não sobre como ela se veste ou se arruma." O silêncio que se seguiu foi tenso e constrangedor. A esposa de Henrique murmurou algo sobre ir buscar mais bebida e praticamente arrastou o marido para longe da janela.
Davi e Elisa ficaram sozinhos novamente, mas a atmosfera entre eles havia mudado. Desculpe por isso, disse Davi. Henrique não é mau caráter, mas às vezes não pensa antes de falar. Não precisa se desculpar por ele, respondeu Elisa. Eu já me acostumei com esse tipo de comentário. Havia uma amargura na voz dela que fez Davi suspeitar de que ela havia enfrentado muito mais do que comentários inoportunos ao longo da carreira. Havia uma história de desrespeito, de diminuição, de batalhas constantes para ser levada a sério como profissional. E, de repente, ele se sentiu envergonhado por ter feito exatamente a mesma coisa. Julgá-la pela aparência, categorizá-la como alguém sem brilho no primeiro dia. Você não deveria ter que se acostumar, ele disse. Elisa o olhou com uma expressão que parecia avaliar se ele estava sendo sincero ou apenas educado. É gentil da sua parte dizer isso, ela respondeu finalmente. Mas o mundo é como é. Mulheres na medicina sabem que têm que trabalhar 2 vezes mais para receber metade do reconhecimento. E se você for bonita, então assume-se que você não pode ser competente também. Por isso você... Ele começou, e depois parou, percebendo que estava prestes a entrar em território perigoso. Por isso... Eu o quê? Por isso você se esconde no hospital, ele disse, escolhendo as palavras com muito cuidado. O uniforme grande, o cabelo sempre preso, a falta de maquiagem. É uma estratégia consciente. Elisa ficou em silêncio por um longo momento, estudando o rosto dele, como se estivesse tentando decidir se podia confiar nele com uma verdade pessoal. Em parte, ela admitiu finalmente, mas também porque é mais fácil. Quando as pessoas não te veem como mulher primeiro, elas têm mais chance de te verem como profissional. E hoje eu quis lembrar como é ser vista, ela disse, e havia algo quase desafiador em sua voz. Mesmo que seja por apenas uma noite. Antes que Davi pudesse responder, o som do sino voltou a ecoar pelo saguão, indicando que a segunda parte do evento estava prestes a começar. Eles voltaram para seus lugares no teatro, mas algo havia mudado na dinâmica entre eles. Havia uma honestidade nova, uma camada de pretensão que havia sido removida. A segunda parte da gala consistiu numa apresentação de dança contemporânea, seguida por mais discursos e pela parte oficial da arrecadação de fundos. Davi achou tudo tedioso, mas notou que Elisa parecia absorvida pela apresentação de dança. Havia algo na maneira como ela observava os movimentos dos dançarinos que sugeria familiaridade com aquele tipo de arte. Você dança? Ele perguntou em voz baixa durante uma pausa entre as apresentações. Dançava. Ela respondeu sem desviar os olhos do palco. Há muito tempo. Mais uma camada da personalidade de Elisa que ele não havia suspeitado. Quantas outras havia? Quantos aspectos de si mesma ela mantinha cuidadosamente ocultos? Quando o evento finalmente terminou, já passava das 11 da noite. Os convidados começaram a se dispersar lentamente, formando pequenos grupos no saguão para conversas finais antes de partir. Davi e Elisa saíram juntos do teatro, e ele se ofereceu para acompanhá-la até o carro. Não trouxe carro, ela disse. Vim de táxi. Posso te dar uma carona para casa. Elisa hesitou, e por um momento Davi pensou que ela fosse aceitar, mas então ela balançou a cabeça. Obrigada, mas prefiro chamar outro táxi. É mais... apropriado. Apropriado. A palavra ecoou na mente de Davi, enquanto ele observava Elisa se afastar na direção do ponto de táxi, na esquina do teatro. Apropriado porque eles eram colegas de trabalho. Apropriado porque mal se conheciam. Apropriado porque havia algo entre eles que ambos estavam determinados a não reconhecer. Davi ficou parado na calçada, observando as luzes traseiras do táxi desaparecerem na neblina que sempre cobria as ruas de Serra do Sol durante a noite. Sentia-se como um adolescente que havia acabado de descobrir o que era a atração física, uma sensação simultaneamente excitante e profundamente perturbadora. No caminho para casa, dirigindo pelas ruas vazias da cidade, ele tentou processar o que havia acontecido naquela noite. Havia visto Elisa de uma maneira completamente nova, havia conversado com ela sobre assuntos que iam muito além da educação profissional básica, havia sentido uma conexão
que não experimentava com ninguém desde a morte de Clara. E, ao mesmo tempo, havia percebido que mal conhecia Elisa Moura. Havia camadas e camadas de história pessoal que ela mantinha cuidadosamente ocultas. Havia uma tristeza nos olhos dela, que falava de perdas e decepções. Havia uma cautela na maneira como ela se relacionava com as pessoas que sugeria experiências dolorosas no passado. Quando chegou em casa, Davi tomou um banho longo e quente, tentando lavar a sensação de que algo fundamental havia mudado naquela noite. Mas enquanto estava deitado na cama, olhando para o teto escuro, não conseguia parar de pensar no sorriso de Elisa durante a apresentação musical, na maneira como ela havia falado sobre dança com nostalgia, na vulnerabilidade momentânea que havia visto em seus olhos, e principalmente não conseguia parar de pensar no que ela havia dito sobre estar sendo vista, como se aquela necessidade fosse algo que ela havia negado a si mesma por muito tempo, como se a beleza que ela possuía fosse simultaneamente uma dádiva e uma maldição que ela não sabia como administrar. Na segunda-feira seguinte, Elisa voltou ao hospital com o uniforme de sempre, o cabelo preso, a maquiagem ausente, como se a mulher elegante e sofisticada da gala tivesse sido apenas uma miragem, um sonho compartilhado que ambos haviam decidido esquecer. Mas Davi não conseguia esquecer, e mais perturbador ainda, não conseguia parar de observá-la. Observava a maneira como ela segurava a caneta quando preenchia relatórios, a forma como seus lábios se moviam quando ela conversava baixinho com os pacientes, o jeito como ela prendia uma mecha de cabelo atrás da orelha quando estava concentrada, gestos que ele nunca havia notado antes, que agora pareciam carregados de significado, e começou a perceber que ela também o observava, não de maneira óbvia, mas com a mesma discrição que ele usava. Olhares rápidos quando acreditava que ele não estava prestando atenção. Uma hesitação quase imperceptível quando seus caminhos se cruzavam nos corredores. Uma maneira diferente de dizer "Bom dia, doutor", que carregava ecos da conversa que haviam tido no teatro. A tensão entre eles crescia como uma tempestade se formando no horizonte, ainda distante, mas inexorável. Havia momentos de quase contato, quando ele passava um prontuário para ela e seus dedos se tocavam por uma fração de segundo. Quando eles se encontravam sozinhos no elevador e o silêncio se estendia por alguns segundos mais do que seria natural. Quando ela ria de algum comentário que ele fazia e o som daquela risada o fazia sentir como se algo adormecido dentro dele estivesse acordando. Era perigoso. Era inapropriado. Era exatamente o tipo de complicação que Davi havia vindo para a Serra do Sol para evitar. E, no entanto, pela primeira vez em 3 anos ele se sentia completamente vivo. Os 5 dias que se seguiram à gala beneficente passaram numa lentidão torturante, como se o tempo tivesse adquirido uma consistência mais densa, mais resistente. Davi se pegava olhando para o relógio constantemente, não porque tivesse pressa de algum compromisso, mas porque os minutos pareciam se arrastar com uma preguiça deliberada, sempre que Elisa estava por perto. E ela estava por perto com uma frequência que não podia ser coincidência. Na terça-feira, ela apareceu na copa exatamente no momento em que ele estava preparando o café da tarde, como se tivesse sincronizado sua pausa com a dele. Na quarta, ele a encontrou no estacionamento do hospital quando saía para o almoço, e eles caminharam juntos até a rua principal, sem que nenhum dos dois sugerisse explicitamente a companhia. Na quinta, ela estava na biblioteca médica do hospital quando ele foi consultar um artigo sobre cardiologia e acabaram sentados na mesma mesa por 40 minutos, lendo em silêncio, mas intensamente conscientes da respiração um do outro. Não eram encontros planejados. Pelo menos era isso que Davi dizia para si mesmo. Eram coincidências que aconteciam porque eles trabalhavam no mesmo lugar, nos mesmos horários, seguiam rotinas similares. Mas havia algo na maneira como Elisa aparecia sempre nos lugares certos, nos momentos certos, que sugeria uma orquestração cuidadosa. Como se ela estivesse testando os limites de algo que nenhum dos dois queria nomear. E Davi, para sua própria surpresa, não estava fazendo nada para evitar esses encontros. Pelo contrário,
estava começando a ajustar seus próprios horários, suas próprias rotas pelo hospital, de maneira a maximizar as chances de cruzar com ela. Era um jogo perigoso e silencioso, uma dança de aproximação que ambos executavam com a perfeição de quem havia aprendido a se mover nas sombras dos próprios sentimentos. Durante essas interações casuais, as conversas permaneciam seguras, profissionais, cuidadosamente neutras. Falavam sobre casos clínicos, sobre as necessidades do hospital, sobre as mudanças climáticas que afetavam o humor dos pacientes. Mas havia subcorrentes em cada palavra, camadas de significado que transformavam até mesmo os comentários mais banais em pequenas confissões veladas. Quando Elisa mencionava que estava tendo dificuldades para dormir por causa do silêncio excessivo de Serra do Sol, Davi ouvia não apenas uma observação sobre a diferença entre cidade pequena e metrópole, mas uma admissão de insônia, de noites em claro, possivelmente passadas pensando nas mesmas coisas que o mantinham acordado. Quando ele comentava que havia começado a fazer caminhadas matinais para aproveitar o ar puro da serra, ela ouvia não apenas um hábito saudável, mas uma confissão de inquietação, de energia que precisava ser gasta para evitar pensamentos perigosos. Era uma linguagem cifrada, que ambos dominavam instintivamente, um código que permitia comunicação íntima sem cruzar linhas que ainda não estavam preparados para cruzar. Mas o que mais perturbava Davi era a maneira como Elisa havia começado a habitar não apenas os espaços físicos de sua rotina, mas também os cantos mais reservados de sua mente. Ele se pegava pensando nela em momentos completamente inapropriados, durante cirurgias, quando deveria estar concentrado exclusivamente na vida que tinha em suas mãos, durante consultas, quando deveria estar focado inteiramente no paciente à sua frente, e principalmente durante as noites solitárias em casa, quando a ausência de Clara se misturava estranhamente com a presença imaginária de Elisa. Era como se duas mulheres estivessem competindo pelo mesmo espaço emocional dentro dele. Clara, com todo o peso do passado, da culpa, do amor interrompido violentamente, e Elisa, com toda a promessa de um presente que ele não sabia se tinha coragem de abraçar. A situação era emocionalmente insustentável, e Davi sabia que algo teria que ceder em breve. A resposta veio numa sexta-feira chuvosa de março, quando ele estava escalado para o plantão noturno junto com uma equipe reduzida. Sextas-feiras à noite, no Hospital Santa Teresa, eram geralmente tranquilas. A maioria dos procedimentos eletivos estava programada para outros dias da semana, e as emergências verdadeiras eram relativamente raras numa cidade do tamanho de Serra do Sol. Davi havia chegado ao hospital às 7 da noite, depois de um dia particularmente exaustivo no consultório. 3 cirurgias de manhã, 12 consultas à tarde, e a sensação persistente de que estava funcionando no piloto automático sem conseguir se conectar genuinamente com o trabalho que fazia. Era como se uma parte de si mesmo tivesse se desligado temporariamente, deixando apenas os reflexos profissionais e a competência técnica para manter as aparências. O plantão noturno tinha uma atmosfera diferente do movimento diurno do hospital. Os corredores ficavam mais silenciosos, iluminados apenas por luzes de emergência que criavam sombras longas e dramáticas nas paredes. O número de funcionários era reduzido ao mínimo necessário, criando uma sensação de intimidade forçada entre quem ficava. E havia algo na qualidade do silêncio, interrompido apenas pelos bips ocasionais dos monitores e pelo sussurro dos sistemas de ventilação, que tornava cada encontro casual mais carregado de significado. Davi estava na sala dos médicos revisando prontuários quando descobriu que Elisa também estava escalada para aquela noite. Não no mesmo setor, ela ficaria na ala de cuidados paliativos enquanto ele cobria emergência e UTI, mas no mesmo prédio, respirando o mesmo ar reciclado, compartilhando as mesmas horas de vigília enquanto o resto da cidade dormia. A informação o atingiu como uma descarga de adrenalina. De repente, a perspectiva de passar 12 horas no hospital não parecia mais uma obrigação tediosa, mas uma oportunidade que ele não sabia bem como aproveitar. As primeiras horas do plantão passaram sem intercorrências significativas.
Davi atendeu 2 casos menores na emergência. Uma criança com febre alta, que se resolveu com medicação, e um idoso com dores no peito que se revelaram causadas por ansiedade, não por problemas cardíacos. Entre os atendimentos, ele se permitiu algumas caminhadas pelos corredores, ostensivamente, para verificar como estava o movimento do hospital, mas, na verdade, esperando encontrar Elisa. Ele a viu pela primeira vez naquela noite, um pouco depois das 10 horas, quando passou pela ala de cuidados paliativos a caminho da copa. Ela estava sentada ao lado da cama de uma senhora idosa, segurando sua mão e conversando em voz baixa. Havia algo profundamente sereno na cena, uma intimidade que falava de longos anos de experiência em estar presente para pessoas em seus momentos mais vulneráveis. Davi parou na porta por alguns segundos, observando a maneira como Elisa inclinava a cabeça para ouvir melhor o que a paciente estava sussurrando. Havia uma atenção completa naquele gesto, uma presença total que contrastava dramaticamente com a distração que ele próprio havia sentido ao longo do dia. Era como se Elisa possuísse um talento natural para se conectar genuinamente com o sofrimento humano, enquanto ele havia perdido essa capacidade em algum lugar entre a morte de Clara e a mudança para a Serra do Sol. Quando Elisa finalmente notou sua presença na porta, ela sorriu discretamente e fez um gesto indicando que precisaria de mais alguns minutos com a paciente. Davi assentiu e continuou em direção à copa, mas levou consigo a imagem daquele sorriso, cansado, mas genuíno, carregado de uma ternura que ele não sabia que ainda existia no mundo. Meia hora depois, Elisa apareceu na copa onde ele estava tomando café e tentando ler um artigo médico que não conseguia absorver. Ela parecia exausta, mas havia uma satisfação tranquila em sua expressão. "Como foi com Dona Esther?" ele perguntou, surpreendendo-se por lembrar o nome da paciente. "Ela está mais tranquila agora", respondeu Elisa, servindo uma xícara de chá de camomila. "Às vezes as pessoas só precisam falar sobre os filhos que criaram, os lugares que visitaram, as coisas boas que fizeram na vida. É como se estivessem organizando as memórias antes de partir." Davi assentiu, mas a simplicidade daquela observação o atingiu com uma força inesperada. Quando foi a última vez que ele havia pensado sobre as coisas boas que tinha feito na vida? Quando foi a última vez que havia organizado as próprias memórias de maneira a encontrar satisfação ao invés de arrependimento? "Deve ser difícil", ele disse, "estar presente para tantas despedidas." Elisa se sentou na cadeira ao lado dele, e Davi notou que ela parecia menor, mais frágil sob a luz fluorescente da copa. Havia círculos escuros sob seus olhos, que a maquiagem discreta não conseguia esconder completamente. "É difícil", ela admitiu, "mas também é um privilégio. Quantas pessoas têm a oportunidade de ajudar alguém a morrer em paz, de ser a última pessoa a segurar a mão de alguém, a última voz que eles ouvem? É uma responsabilidade enorme, mas também é sagrado, de certa forma." A palavra sagrado ecoou na mente de Davi. Quando foi a última vez que ele havia sentido que seu trabalho tinha alguma dimensão sagrada? Quando foi a última vez que havia se sentido genuinamente conectado com o propósito de curar, ao invés de apenas executar procedimentos técnicos com competência? "Você sempre soube que queria trabalhar com cuidados paliativos?" ele perguntou. Elisa ficou em silêncio por um momento, girando a xícara entre os dedos de uma maneira que havia se tornado familiar para ele. "Não", ela disse finalmente. "Na verdade, comecei na enfermagem querendo trabalhar em pediatria. Queria cuidar de crianças doentes, ajudar famílias a passarem por momentos difíceis, mas com esperança de cura, sabe? Cuidados paliativos era a última coisa que eu imaginava fazer." "O que mudou?" Outra pausa, mais longa desta vez. Davi teve a impressão de que Elisa estava decidindo quanto de sua história pessoal poderia compartilhar com ele. "A vida aconteceu", ela disse finalmente, e havia uma amargura sutil em sua voz. "Aprendi que, às vezes, a coisa mais importante que podemos fazer por alguém não é salvá-la. É estar presente enquanto ela se salva sozinha ou enquanto se prepara para partir." Havia camadas de significado naquela frase que Davi não conseguia decifrar completamente,
mas podia sentir o peso emocional por trás das palavras. Havia uma história de perda pessoal ali. Uma experiência que havia mudado fundamentalmente a maneira como Elisa via a vida e a morte. Antes que ele pudesse perguntar mais, as luzes da copa piscaram uma vez, depois duas, e em seguida se apagaram completamente. O hospital foi mergulhado numa escuridão súbita e absoluta, quebrada apenas pela iluminação vermelha das luzes de emergência que se acenderam automaticamente. Apagão, disse Elisa desnecessariamente, mas sua voz soou mais alta do que pretendia no silêncio súbito. Davi se levantou instintivamente, seus reflexos médicos assumindo o controle. Em hospitais, apagões eram emergências sérias. Pacientes em suporte vital podiam estar em risco, equipamentos essenciais podiam falhar, e todo o funcionamento da instituição dependia de energia elétrica constante. Os geradores de emergência devem ligar em alguns segundos, ele disse, mais para tranquilizar a si mesmo do que a Elisa. Mas os segundos passaram, e a energia não voltou. Eles saíram da copa juntos, usando as lanternas dos celulares para navegar pelos corredores. O hospital havia se transformado num labirinto de sombras vermelhas, com as luzes de emergência criando um ambiente quase sobrenatural. Outros funcionários apareciam de diferentes direções. Todos convergiram para a central de enfermagem, onde se concentravam as informações sobre o que estava acontecendo. O quadro que emergiu nas conversas rápidas e ansiosas dos funcionários era preocupante. O apagão havia atingido toda a região, não apenas o hospital. Uma tempestade forte havia derrubado as linhas de transmissão principais, e não havia previsão de quando a energia seria restabelecida. Os geradores de emergência do hospital haviam funcionado por alguns minutos, mas depois falharam, aparentemente devido a um problema de manutenção que havia passado despercebido nas inspeções de rotina. A situação era séria, mas não desesperadora. Os pacientes em estado crítico haviam sido transferidos para equipamentos com bateria independente, e a maioria dos internados estava estável. Ainda assim, seria necessário reorganizar completamente o funcionamento do hospital até que a energia voltasse. Foi durante essa reorganização de emergência que Davi e Elisa acabaram presos no elevador. Eles estavam indo para o 5º andar, verificar o estado dos pacientes cardíacos, quando o elevador parou abruptamente entre o 3º e o 4º andares. As portas não abriram e os botões não respondiam. A cabine estava iluminada apenas pela luz fraca dos celulares e pela iluminação de emergência vermelha que filtrava através das frestas das portas. Vamos ter que esperar, disse Davi depois de tentar sem sucesso acionar o sistema de emergência do elevador. Com a energia geral fora, vai demorar para conseguirem nos tirar daqui. Elisa se encostou na parede do fundo da cabine e, na luz vermelha, sua silhueta parecia quase etérea. Quanto tempo você acha? Pode ser 1 hora. Talvez mais. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, cada um absorto em seus próprios pensamentos. O espaço do elevador, que normalmente parecia amplo o suficiente, havia se tornado intimamente pequeno. Davi podia ouvir a respiração de Elisa, podia sentir o perfume sutil que ela usava, podia perceber cada pequeno movimento que ela fazia. Era uma intimidade forçada, que colocava em perspectiva todas as semanas de dança cuidadosa que eles haviam executado nos corredores do hospital. Aqui, naquele espaço confinado, as pretensões sociais e as barreiras profissionais pareciam simultaneamente mais importantes e completamente irrelevantes. Davi, disse Elisa de repente, e foi a primeira vez que ela o chamou pelo primeiro nome. A informalidade soou estranha e íntima no ar abafado do elevador. Sim? Posso te perguntar uma coisa pessoal? Ele hesitou. Perguntas pessoais eram exatamente o tipo de coisa que havia passado 3 anos evitando. Mas ali, naquele espaço suspenso entre andares, entre o dia e a noite, entre a vida profissional e algo mais profundo, as regras usuais pareciam não se aplicar. Pode, ele disse. Você é feliz aqui em Serra do Sol? A pergunta era simples, mas a resposta era infinitamente complexa. Feliz era uma palavra que Davi havia eliminado do seu vocabulário emocional.
Havia contente, satisfeito, funcional. Havia a ausência de infelicidade aguda. Mas feliz? Não sei se sei mais o que significa ser feliz, ele disse honestamente. Eu entendo, disse Elisa, e havia algo na voz dela que sugeria que ela realmente entendia. Às vezes a gente fica tanto tempo fingindo que está bem que esquece a diferença entre estar bem e estar apenas não mal. A precisão daquela observação o atingiu como um soco no estômago. Era exatamente isso que ele havia feito nos últimos 3 anos. Construíra uma vida que não era infeliz, mas que estava muito longe de ser genuinamente feliz. Uma vida segura, previsível, emocionalmente anestesiada. E você? Ele perguntou. É feliz? Elisa riu, mas era uma risada sem humor. Eu nem sei mais se mereço ser feliz. A vulnerabilidade naquela confissão o fez querer se aproximar dela, oferecer algum tipo de conforto, mas ao mesmo tempo havia algo nas palavras dela que sugeria uma história complicada, talvez perigosa de explorar. Por que diz isso? Por um longo momento, o único som no elevador foi o da respiração deles, ligeiramente ofegante devido ao ar rarefeito. Davi começou a pensar que Elisa não ia responder quando ela falou novamente. Porque às vezes as escolhas que fazemos, mesmo quando acreditamos que são certas, acabam machucando pessoas que amamos. E depois fica difícil perdoar a si mesma. Havia dor genuína na voz dela, uma culpa que ecoava familiar nos ouvidos de Davi. Era o tipo de culpa que ele carregava todos os dias, desde a morte de Clara. A culpa de não ter feito o suficiente, de não ter sido melhor, de ter deixado que o orgulho e o medo interferissem no amor. Eu sei como é, ele disse quietly. Sabe, minha esposa. Ele começou, e depois parou. Havia 3 anos que não falava sobre Clara com ninguém. 3 anos guardando aquela história como um segredo venenoso que o corroía por dentro. Você não precisa, começou Elisa. Não, ele interrompeu. Eu preciso. Faz 3 anos que não conto isso para ninguém. E então, na escuridão do elevador, com apenas a luz vermelha das lâmpadas de emergência iluminando fragmentos do rosto de Elisa, Davi contou a história que havia prometido levar para o túmulo. Contou sobre Clara, sobre o casamento que havia sido genuinamente feliz durante 8 anos. Contou sobre as pequenas brigas que todos os casais têm, sobre as tensões profissionais que às vezes se infiltravam na vida doméstica. Contou sobre aquela noite de dezembro, quando eles brigaram por algo tão insignificante que ele nem conseguia lembrar o motivo exato. Ela estava estressada com o trabalho, ele disse, e sua voz soava estranha na acústica do elevador. Havia perdido um paciente na semana anterior, uma criança, e isso sempre a afetava muito. Ela era pediatra, sabe? E quando ela ficava assim, ficava mais sensível, mais reativa a qualquer coisa. Elisa ouviu em silêncio, sem interromper, sem oferecer comentários, apenas presente como ele havia visto ela ser com os pacientes terminais. Aí eu cheguei em casa tarde, cansado de um dia difícil no hospital. Ela estava bebendo vinho sozinha na cozinha, o que já era um sinal de que algo estava errado. Clara só bebia quando estava muito chateada, e em vez de perguntar o que estava acontecendo, em vez de tentar entender, eu fiquei irritado por ela estar bêbada num dia de semana. A memória voltou com uma clareza dolorosa. Clara sentada à mesa da cozinha, ainda vestindo o jaleco de pediatra, um copo de vinho tinto pela metade na frente dela, os olhos vermelhos de quem havia chorado, a postura defensiva de quem estava esperando por mais uma decepção. A briga escalou rapidamente, continuou Davi. Eu disse coisas cruéis sobre ela não conseguir lidar com o trabalho profissionalmente. Ela disse coisas cruéis sobre eu ser emocionalmente indisponível, e então ela decidiu sair de casa. Estava chovendo, ele continuou, e sua voz começou a tremer ligeiramente. Dezembro em São Paulo, você sabe como é. Chuva gelada, trânsito terrível. E ela estava alcoolizada, eu sabia que estava alcoolizada. Vi ela pegar as chaves do carro, vi ela cambalear ligeiramente quando se levantou. E você não a impediu? Eu não a impedi, ele confirmou, e a confissão saiu como uma confissão de assassinato. Fiquei sentado naquela cozinha, terminando o vinho que ela havia deixado, dizendo para mim mesmo que ela estava sendo dramática, que voltaria em 1 hora pedindo desculpas,
que era apenas mais uma das nossas brigas bobas que se resolveriam com uma noite de sono. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado do peso de uma culpa que Davi carregava sozinho há 3 anos. O acidente aconteceu a 15 quilômetros de casa, ele disse finalmente. Numa curva molhada da estrada que levava à casa da irmã dela. O carro derrapou e bateu numa árvore. Ela morreu instantaneamente. Elisa não disse nada por um longo momento. Quando finalmente falou, sua voz era suave, mas firme. Não foi culpa sua. Foi sim, ele respondeu automatically. Se eu tivesse segurado ela, se eu tivesse sido menos orgulhoso, se eu tivesse percebido que ela estava sofrendo ao invés de apenas irritado... Davi, disse Elisa, e desta vez havia autoridade em sua voz. Eu trabalho com pessoas que estão morrendo todos os dias. Trabalho com famílias que carregam culpa por coisas que fizeram, que não fizeram, que deveriam ter feito diferente. E aprendi uma coisa. A culpa é uma emoção que nos faz sentir que temos mais controle sobre a vida do que realmente temos. Ela fez uma pausa, e Davi podia sentir que ela estava escolhendo as palavras com cuidado. Clara fez uma escolha naquela noite, uma escolha perigosa, impulsiva, mas uma escolha dela. Você não colocou ela no carro, você não fez chover, você não criou a curva perigosa. Você era apenas um marido humano tendo uma briga humana com uma esposa humana. As palavras de Elisa criaram uma pequena rachadura na parede de culpa que Davi havia construído ao redor da memória de Clara. Não o suficiente para desmoronar tudo instantaneamente, mas o suficiente para deixar entrar um pouco de luz. É por isso que você veio para a Serra do Sol? Ela perguntou gently. Eu não conseguia mais viver em São Paulo, ele admitiu. Tudo me lembrava dela, o apartamento, o hospital, as ruas que percorríamos juntos. Eu precisava de um lugar onde pudesse funcionar sem ser constantemente lembrado do que havia perdido. E funcionou? Davi pensou na pergunta. Havia funcionado, numa certa medida. Ele havia conseguido construir uma rotina, uma vida profissional respeitável, uma existência tranquila e previsível, mas ao mesmo tempo havia apenas funcionado como uma forma sofisticada de fuga. Por um tempo, ele disse, até você chegar. As palavras saíram sem que ele tivesse planejado dizer isso. No silêncio que se seguiu, Davi podia ouvir o próprio coração batendo mais rápido. Eu perturbei sua paz, disse Elisa, e não era uma pergunta. Completamente, ele confirmou. Sinto muito. Não sinta, disse Davi, e desta vez foi ele quem se virou para olhar diretamente para ela na luz vermelha do elevador. Acho que eu precisava ter minha paz perturbada. Havia algo na maneira como ela o estava olhando que fez o ar do elevador parecer ainda mais escasso. Uma intensidade que falava de atração mútua, de semanas de tensão acumulada, de 2 adultos que haviam passado muito tempo negando algo que estava se tornando impossível de ignorar. Elisa, ele disse, e sua voz saiu mais rouca do que pretendia. Sim, tem alguma coisa entre nós que não é apenas profissional. Não era uma pergunta, mas ela respondeu mesmo assim. Tem. É perigoso. É. Nós trabalhamos juntos, eu sou mais velho. Você tem uma vida inteira aqui que eu não conheço. Há 1000 razões pelas quais isso seria uma má ideia. Eu sei, disse Elisa, mas ela havia se aproximado um passo dele na cabine pequena do elevador. E mesmo assim, ela repetiu. O momento antes do beijo se estendeu como uma eternidade suspensa. Davi podia sentir o calor emanando do corpo de Elisa. Podia ver a maneira como seus lábios estavam ligeiramente entreabertos. Podia perceber o ligeiro tremor em suas mãos que indicava que ela estava tão nervosa quanto ele. Quando finalmente seus lábios se encontraram, foi com a gentileza hesitante de 2 pessoas que sabiam que estavam cruzando uma linha que não poderiam descruzar. O beijo começou como uma pergunta, suave e exploratório, como se eles estivessem testando se aquela conexão que haviam sentido durante semanas era real ou apenas uma ilusão criada pela tensão do ambiente hospitalar. Mas quando Elisa respondeu, inclinando-se para mais perto dele e permitindo que seus dedos tocassem levemente o peito dele, o beijo se aprofundou numa intensidade que surpreendeu ambos. Havia fome ali,
uma necessidade que ia muito além da atração física. Era como se duas pessoas que haviam passado muito tempo emocionalmente isoladas, finalmente tivessem encontrado alguém que entendia a profundidade de sua solidão. Quando se separaram, ambos estavam respirando pesadamente. A cabine do elevador parecia ter ficado ainda menor, e o ar entre eles estava carregado de eletricidade. Isso complica tudo, disse Davi, mas não havia arrependimento em sua voz. Eu sei, respondeu Elisa, mas talvez algumas complicações valham a pena. Antes que ele pudesse responder, o elevador se moveu abruptamente para baixo com um solavanco que os fez se apoiar um no outro para manter o equilíbrio. As luzes normais se acenderam, e o som familiar do sistema elétrico voltando à vida ecoou pelo hospital. As portas se abriram no terceiro andar, revelando dois técnicos de manutenção que haviam vindo para o resgate. Para o mundo exterior, eles eram apenas dois profissionais de saúde que haviam ficado presos durante uma falha de energia. Ninguém podia ver que algo fundamental havia mudado entre eles naquela hora de escuridão. "Vocês estão bem?" perguntou um dos técnicos. "Estamos", disse Davi, mas quando olhou para Elisa, soube que nenhum dos dois estava realmente bem. Estavam profundamente, irrevogavelmente alterados por aquela hora de intimidade forçada. O resto da noite passou numa névoa de atividades profissionais. Eles verificaram os pacientes, ajudaram a reorganizar os equipamentos que haviam sido afetados pelo apagão, preencheram relatórios sobre os incidentes ocorridos durante a falha de energia. Mas em cada interação breve, um prontuário passado de uma mão para outra, um olhar que se estendia por alguns segundos mais do que seria apropriado. Havia o eco daquele beijo no elevador. Quando o plantão terminou às 7 da manhã de sábado, eles saíram do hospital juntos, mas em silêncio. A cidade estava acordando lentamente, com alguns comércios abrindo suas portas e os primeiros transeuntes aparecendo nas ruas cobertas pela neblina matinal. "Davi", disse Elisa quando chegaram ao estacionamento. "Sim? O que aconteceu no elevador?" "Não precisa dizer nada", ele interrompeu gentilmente. "Sei que foi intenso. Sei que complicou as coisas. Não vou pressionar você por nada." Elisa sorriu, mas havia algo triste naquele sorriso. "Não é isso. É só que há coisas sobre mim que você não sabe. Coisas que talvez mudem a maneira como você se sente. Todos temos passados, Elisa. Todos temos coisas que gostaríamos de ter feito diferente. Alguns passados são mais complicados que outros", ela disse cryptically. Davi queria perguntar mais. Queria entender o que estava por trás da melancolia que havia aparecido em seus olhos, mas também sabia que pressionar seria um erro. O que havia acontecido entre eles era muito novo, muito frágil para suportar o peso de revelações dramáticas. "Quando você estiver pronta para conversar sobre isso, eu estarei aqui", ele disse simplesmente. Elisa assentiu, entrou em seu carro pequeno e dirigiu para longe, deixando Davi sozinho no estacionamento com o gosto do beijo ainda nos lábios e uma sensação de que sua vida havia começado uma nova fase que seria simultaneamente maravilhosa e perigosa. Nos dias que se seguiram, eles estabeleceram uma nova rotina. Encontros casuais que não eram mais casuais, conversas que começavam profissionais e lentamente se tornavam pessoais, momentos de proximidade física que testavam os limites do que era apropriado no ambiente de trabalho. Mas havia também uma cautela nova no comportamento de Elisa, uma maneira de olhar por cima do ombro que sugeria que ela estava constantemente preocupada com algo que Davi não conseguia identificar. E às vezes, quando ela pensava que ele não estava observando, ele via aquela sombra nos olhos dela, uma expressão de alguém que carregava segredos pesados demais para compartilhar. Era apenas uma questão de tempo até que esses segredos começassem a emergir. E quando isso acontecesse, Davi teria que decidir se estava preparado para amar uma mulher cujo passado poderia ser muito mais complicado do que ele imaginava. O que começou como um beijo no elevador se transformou nas 2 semanas seguintes numa dança delicada e perigosa entre o desejo e a discrição. Davi e Elisa desenvolveram uma linguagem própria feita de olhares sustentados por um segundo,
mais do que seria profissionalmente apropriado, de toques acidentais que duravam tempo demais, de conversas aparentemente inocentes, carregadas de duplos sentidos que apenas eles conseguiam decifrar. Era como se o hospital inteiro tivesse se tornado um palco onde eles representavam uma peça complexa para uma plateia que não podia saber que estavam atuando. Durante o dia, mantinham a fachada da cordialidade profissional. Davi era o doutor respeitado, reservado, mas sempre educado. Elisa era a enfermeira competente, discreta e dedicada ao trabalho. Mas, por baixo dessa performance cotidiana, havia uma corrente subterrânea de tensão sexual e emocional que ameaçava constantemente emergir à superfície. Os encontros verdadeiros aconteciam nas bordas do expediente normal, nos espaços e momentos marginais da rotina hospitalar. Uma conversa de 15 minutos na biblioteca médica, quando o resto da equipe havia ido almoçar. Um encontro aparentemente casual no estacionamento às 7 da manhã, quando Davi chegava cedo, e Elisa estava saindo de um plantão noturno. 20 minutos roubados na copa durante a troca de turnos, quando eles podiam falar sem máscaras profissionais sobre literatura, sobre música, sobre as pequenas observações da vida cotidiana que ganhavam importância desproporcional quando compartilhadas com alguém que verdadeiramente ouvia. Foi durante uma dessas conversas íntimas que Davi começou a perceber a primeira de muitas contradições intrigantes na personalidade de Elisa. Eles estavam discutindo livros. Ele havia mencionado que estava relendo O Cortiço para tentar entender melhor a literatura brasileira clássica, e ela havia rido de maneira genuína pela primeira vez desde que se conheceram. Machado de Assis seria uma escolha melhor para começar, ela disse, ajeitando uma mecha de cabelo atrás da orelha, num gesto que havia se tornado familiar e perturbadoramente atraente para ele. Dom Casmurro ou o Memorial de Aires. Machado entende as sutilezas da natureza humana de uma maneira que Aloísio Azevedo nunca conseguiu. A observação era sofisticada, revelando um conhecimento de literatura brasileira que ia muito além do que seria esperado de alguém que havia estudado enfermagem e passado a carreira em hospitais. Quando Davi comentou sobre isso, Elisa ficou ligeiramente corada e murmurou algo sobre ter tido um bom professor de literatura no ensino médio. Mas havia algo na maneira como ela falou sobre Machado de Assis, uma familiaridade não apenas com os livros, mas com a crítica literária, com as nuances da interpretação acadêmica, que sugeria uma educação muito mais formal do que ela estava disposta a admitir. Era como se ela tivesse estudado literatura em nível universitário, talvez até avançado, mas não queria que ele soubesse disso. Outra contradição emergiu quando eles estavam conversando sobre viagens. Davi havia mencionado que nunca tinha saído do Brasil, que seu único conhecimento de outros países vinha de livros e documentários. Elisa comentou, aparentemente sem pensar, sobre como as igrejas góticas de Paris eram diferentes das que ela havia visto em Barcelona e como a luz dourada da Toscana realmente justificava toda a romantização que recebia na literatura. Quando Davi perguntou quando ela havia estado na Europa, Elisa pausou por um momento muito longo, antes de responder que havia feito uma viagem de formatura há muitos anos, economizando dinheiro durante anos para realizar um sonho de juventude. Mas havia algo na maneira como ela descreveu os lugares, não com a excitação de uma turista, mas com a familiaridade de alguém que havia passado tempo considerável nessas cidades, que não se encaixava na história de uma viagem única de formatura. Essas pequenas inconsistências poderiam ter passado despercebidas para alguém menos observador, mas Davi havia passado anos desenvolvendo a habilidade de ler pessoas. Como cirurgião, aprende-se a perceber os sinais sutis que os pacientes dão sobre seu verdadeiro estado de saúde, as pequenas mentiras que contam para minimizar sintomas ou esconder hábitos destrutivos. E como viúvo, havia desenvolvido uma sensibilidade aguçada para detectar quando alguém estava escondendo dor. Elisa estava definitivamente escondendo algo. Não apenas dor, embora houvesse isso também, mas uma história inteira que não se alinhava com a narrativa simples que ela apresentava sobre si mesma. A descoberta mais perturbadora
veio numa quinta-feira à tarde, quando Davi precisou buscar uns exames no laboratório e passou pela ala de cuidados paliativos. Ele viu Elisa conversando com uma paciente idosa, como sempre fazia, mas desta vez notou algo que havia passado despercebido antes. A bolsa de Elisa estava apoiada numa cadeira próxima, ligeiramente aberta, e ele pôde ver o canto de um envelope lacrado que ela carregava constantemente. Não era a presença do envelope que o intrigou. Muitas pessoas carregavam documentos importantes, mas a maneira obsessiva como Elisa protegia aquela bolsa. Ela nunca a deixava sozinha, nem mesmo por um minuto. Levava para o banheiro, para a copa, para qualquer lugar onde fosse. E sempre que alguém se aproximava muito da bolsa, ela a puxava instintivamente para mais perto do corpo. Havia algo naquele envelope que era crucial para ela, algo que ela não podia arriscar que fosse visto por outras pessoas. Mas o que uma enfermeira carregaria de tão importante que não podia deixar em casa ou num armário seguro? A questão se tornou ainda mais intrigante no final daquela semana, quando Davi recebeu o primeiro bilhete anônimo. Ele estava no consultório, entre duas consultas da tarde, quando encontrou um envelope sem remetente sobre sua mesa. Dentro havia uma folha de papel comum com uma mensagem digitada em fonte padrão. Dr. Bittencourt, você conhece realmente a enfermeira Elisa Moura? Algumas pessoas não são quem aparentam ser. Davi leu o bilhete 3 vezes antes de jogá-lo no lixo, irritado. Serra do Sol era uma cidade pequena, onde fofocas e intrigas pessoais eram entretenimento comum. Provavelmente algum funcionário do hospital havia notado a atenção que ele estava dando a Elisa e decidiu criar drama onde não existia. Ou talvez fosse alguém que havia tentado se aproximar dela sem sucesso e estava tentando sabotá-la por vingança. Mas mesmo tendo racionalizado o bilhete como irrelevante, Davi não conseguiu se livrar completamente da sensação de desconforto que ele havia criado. Não porque acreditasse necessariamente na insinuação, mas porque ela ecoava as próprias dúvidas que havia começado a desenvolver sobre as contradições na história pessoal de Elisa. O segundo bilhete chegou 3 dias depois, e este era mais específico. Continha recortes de jornais, matérias antigas sobre um escândalo de corrupção em contratos hospitalares em São Paulo. Um dos nomes mencionados nos artigos estava destacado com marca-texto amarelo: Marcos Anselmo. Davi não reconheceu o nome imediatamente, mas havia algo familiar nele. Passou o resto do dia com aquela sensação irritante de que estava esquecendo alguma coisa importante, como quando se tem uma palavra na ponta da língua, mas não consegue lembrar. Foi apenas na noite seguinte, durante uma insônia que havia se tornado comum desde que começara a se envolver emocionalmente com Elisa, que a memória se conectou. Marcos Anselmo havia sido mencionado numa conversa que ele ouvira por acaso no hospital algumas semanas antes. 2 funcionários da administração estavam comentando sobre problemas antigos com fornecedores, e um deles havia dito algo sobre "não queremos outro caso Marcos Anselmo aqui". Na manhã seguinte, Davi fez algo que nunca imaginou que faria. Começou a investigar Elisa. Começou discretamente, perguntando a colegas sobre a transferência dela de São Paulo. As informações que conseguiu eram limitadas e consistentes com o que ela já havia contado. Enfermeira experiente, excelentes referências, transferida através de um programa da Secretaria de Saúde. Mas quando tentou obter detalhes sobre qual hospital em São Paulo ela havia trabalhado antes, as respostas eram vagás. O Hospital das Clínicas, disse um. O Einstein, disse outro. O sírio-libanês, especulou um terceiro. Era estranho que ninguém tivesse certeza. Transferências de funcionários especializados geralmente vinham com documentação detalhada sobre experiência prévia, especialmente quando envolviam programas estaduais. E Elisa era claramente uma profissional excepcional. Por que não haveria registros claros de onde ela havia desenvolvido essa competência? A busca na internet foi ainda mais frustrante. Elisa Moura, enfermeira São Paulo, gerou centenas de resultados irrelevantes. Elisa Moura, Hospital das Clínicas, não trouxe nada específico. Era como se ela tivesse uma presença digital mínima, quase inexistente, para alguém que havia trabalhado em hospitais importantes numa cidade como São Paulo. Foi quando pesquisou
Marcos Anselmo Contratos Hospitalares, que a situação se tornou genuinamente preocupante. A história que emergiu dos artigos de jornal era complexa e sórdida. Marcos Anselmo havia sido funcionário do setor de contratos e aquisições de um grande hospital paulistano, acusado de favorecer fornecedores específicos em troca de propinas e benefícios pessoais. O esquema havia desviado milhões de reais que deveriam ter sido usados para equipamentos médicos e melhorias nas instalações. Mas o que tornou o caso particularmente escandaloso foi que Anselmo havia desaparecido poucos dias antes do julgamento, levando consigo documentos que poderiam ter implicado outras pessoas na rede de corrupção. Sua fuga havia deixado várias perguntas sem resposta e várias pessoas sob suspeita. Entre essas pessoas estava sua esposa, Elisa Anselmo. O nome atingiu Davi como um soco no estômago. Elisa Anselmo, não Elisa Moura. Ela havia mudado o sobrenome, provavelmente voltando ao nome de solteira ou adotando um nome completamente novo. Os artigos sobre ela eram limitados, mas pintavam um quadro perturbador. Ela havia sido questionada extensivamente pela polícia sobre o paradeiro do marido e sobre seu possível conhecimento do esquema de corrupção. Embora nunca tivesse sido formalmente acusada, havia suspeitas de que ela sabia mais do que admitia sobre as atividades de Marcos. Uma fonte anônima citada num dos artigos afirmava que Elisa havia tido acesso a documentos financeiros e correspondências que poderiam ter revelado o esquema muito antes de ele ser descoberto pelas autoridades. A implicação era de que ela havia escolhido proteger o marido ao invés de denunciar as irregularidades. Depois do desaparecimento de Marcos, Elisa havia se tornado uma figura de interesse contínuo para os investigadores, não como suspeita direta, mas como alguém que poderia ter informações cruciais sobre onde o marido estava escondido e sobre outros envolvidos no esquema que ainda não haviam sido identificados. Davi fechou o laptop com as mãos tremendo ligeiramente. A mulher por quem estava se apaixonando, a mulher que havia beijado no elevador e com quem havia compartilhado suas memórias mais dolorosas sobre Clara, era possivelmente cúmplice num esquema de corrupção que havia desviado dinheiro destinado a salvar vidas. Mas, ao mesmo tempo, uma parte dele se recusava a aceitar essa narrativa. A Elisa que ele conhecia, a mulher que segurava a mão de pacientes terminais, que recitava poesia para confortar os moribundos, que havia ouvido sua confissão sobre Clara com compaixão genuína, não parecia capaz de participar conscientemente de algo tão sórdido. Havia explicações alternativas. Talvez ela tivesse sido manipulada pelo marido. Talvez não soubesse realmente o que estava acontecendo. Talvez sua fuga para a Serra do Sol fosse exatamente o que parecia. Uma tentativa de recomeçar longe de um passado doloroso e complicado. Mas então por que os bilhetes anônimos? Quem estava enviando aquelas informações e por quê? E por que agora, justamente quando ele e Elisa estavam se aproximando? A resposta a essas perguntas veio de uma maneira que Davi nunca teria antecipado. Na sexta-feira seguinte, ele estava saindo do hospital depois de um dia particularmente exaustivo, quando notou um homem parado ao lado de seu carro no estacionamento. O homem era alto, magro, vestindo um terno escuro que parecia caro, mas estava ligeiramente amarrotado. Tinha a aparência de alguém que viajava muito e não tinha tido tempo para cuidar adequadamente da aparência. Doutor Bittencourt? O homem disse quando Davi se aproximou. Sim? Meu nome é Roberto Carvalho. Sou investigador particular. Gostaria de conversar com o senhor sobre Elisa Moura. Davi sentiu o estômago apertar, mas tentou manter a expressão neutra. Não sei do que está falando. Acho que sabe sim, disse Carvalho com um sorriso que não chegava aos olhos. O senhor recebeu alguns materiais informativos recentemente, não é? Sobre o passado da enfermeira Moura? Os bilhetes anônimos. Este homem era quem os havia enviado. O que você quer? Perguntou Davi, abandonando qualquer pretensão de ignorância. Quero encontrar Marcos Anselmo, disse Carvalho diretamente. E acredito que sua namoradinha pode me ajudar com isso. Ela não é minha namoradinha. Davi mentiu automaticamente. Claro que não, disse Carvalho com sarcasmo.
É por isso que vocês ficaram presos sozinhos num elevador por 1 hora e saíram de lá com expressões completamente diferentes. É por isso que vocês se encontram na biblioteca do hospital depois do expediente. É por isso que o senhor começou a chegar mais cedo e ela começou a fazer horas extras nos dias em que o senhor tem plantão. A precisão das observações era perturbadora. Este homem havia estado observando os dois muito mais de perto do que Davi havia imaginado. Quem o contratou? Perguntou Davi. Isso não importa, respondeu Carvalho. O que importa é que meu cliente tem interesse em localizar Marcos Anselmo e recuperar certos documentos que ele levou quando desapareceu. Documentos que poderiam comprometer pessoas importantes. E você acha que Elisa sabe onde ele está? Eu sei que ela sabe. A questão é se vai revelar a informação voluntariamente ou se vai precisar de incentivo. Havia uma ameaça implícita nas palavras de Carvalho, que fez Davi se endireitar. Se você está ameaçando ela... Não estou ameaçando ninguém, doutor. Estou apenas esclarecendo a situação. Elisa Anselmo, porque esse é o nome verdadeiro dela, tem informações que meu cliente precisa. Ela pode escolher cooperar ou pode escolher tornar as coisas difíceis para todos os envolvidos, incluindo você. Eu não tenho nada a ver com isso. Tem sim, desde o momento em que se envolveu com ela. E pelo que tenho observado, vocês estão bastante envolvidos. Carvalho se afastou do carro de Davi e caminhou na direção de um Corolla cinza estacionado algumas vagas adiante. Pense no que conversamos, doutor. E talvez seja uma boa ideia ter uma conversa franca com sua amiga sobre o que ela realmente está escondendo. Algumas verdades são melhores quando vêm de pessoas que confiamos. Davi ficou parado no estacionamento por vários minutos depois que Carvalho foi embora, tentando processar o que havia acabado de acontecer. A situação havia escalado de romance complicado para algo potencialmente perigoso. Havia forças em movimento que ele não entendia completamente. Pessoas procurando por Elisa, por razões que podiam ser legítimas ou criminosas. E no centro de tudo isso estava a mulher por quem ele estava se apaixonando, carregando segredos que poderiam destruir ambos. Naquela noite, Davi não conseguiu dormir. Ficou deitado na cama, olhando para o teto, tentando reconciliar as duas versões de Elisa que agora coexistiam em sua mente. A enfermeira compassiva que ele conhecia diariamente e a possível cúmplice de corrupção que os jornais descreviam. Havia momentos em que ele quase conseguia convencer a si mesmo de que tudo era um mal-entendido, que Elisa era apenas uma vítima das circunstâncias que havia sido arrastada para uma situação que não conseguia controlar. Mas então lembrava da maneira obsessiva como ela protegia aquela bolsa, do envelope que carregava constantemente, das pequenas contradições em sua história pessoal. E, principalmente, lembrava do que Carvalho havia dito sobre incentivo. Havia algo na maneira como o investigador havia pronunciado aquela palavra que sugeria que ele não estava falando apenas sobre persuasão verbal. No sábado de manhã, Davi tomou uma decisão. Ia confrontar Elisa diretamente sobre o que havia descoberto. Não de maneira acusatória, mas como alguém que se importava com ela e queria entender a verdade. Se havia uma explicação inocente para tudo aquilo, ele queria ouvi-la. E se não havia, ele precisava saber em que situação estava se metendo. Encontrou Elisa na copa do hospital durante a pausa do meio da manhã. Ela estava sozinha, tomando chá e lendo um livro de poesias que havia trazido de casa. Havia algo profundamente sereno na cena. Uma tranquilidade que contrastava dramaticamente com a turbulência que Davi sentia por dentro. "Posso falar com você?" ele perguntou. "Claro", ela respondeu, fechando o livro e sorrindo para ele. Mas Davi notou que o sorriso vacilou ligeiramente quando ela viu a expressão séria em seu rosto. "É sobre seu passado em São Paulo", ele disse diretamente, decidindo que rodeios seriam uma perda de tempo perigosa. A mudança na expressão de Elisa foi instantânea e dramática. Toda a cor drenou de seu rosto, e ela segurou a xícara de chá com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. "O que sobre meu passado?" ela perguntou, mas sua voz havia se tornado cuidadosa, controlada. "Sobre Marcos Anselmo, sobre o esquema de corrupção, sobre por que você mudou de nome e veio se esconder aqui." Por um longo momento, Elisa não disse nada.
Apenas olhou para ele com uma expressão que misturava medo, tristeza e algo que parecia muito com alívio. Como você descobriu? Ela perguntou finalmente. Alguém está me enviando informações. Um investigador particular que está procurando seu ex-marido. Elisa fechou os olhos e respirou fundo, como se estivesse se preparando para mergulhar em águas profundas e perigosas. Roberto Carvalho, ela disse, e não era uma pergunta. Você o conhece? Conheço. Ele tem me seguido há 2 anos, aparecendo em cada cidade para onde me mudo, fazendo as mesmas perguntas, fazendo as mesmas ameaças veladas. Que tipo de ameaças? Elisa abriu os olhos e olhou diretamente para Davi. Havia uma vulnerabilidade naquele olhar que o fez querer protegê-la, mesmo não sabendo completamente do que. Ameaças de que, se eu não revelar onde Marcos está escondido, ele vai se certificar de que eu seja formalmente acusada como cúmplice. Ameaças de que vai destruir qualquer chance que eu tenha de refazer minha vida. E você sabe onde Marcos está? Outra pausa longa. Elisa parecia estar pesando cuidadosamente quanto da verdade poderia compartilhar. Sei, ela admitiu finalmente. A confissão atingiu Davi como um balde de água fria. Uma parte dele havia esperado que ela negasse qualquer conhecimento, que provasse sua inocência. Mas, ao mesmo tempo, havia algo honesto na admissão que o fez respeitar a coragem dela em dizer a verdade. Por que não conta para eles onde ele está? Perguntou Davi. Se você não fez nada de errado, por que proteger alguém que te colocou nessa situação? Elisa riu, mas era uma risada amarga, sem humor. Por que não é tão simples assim? Marcos tem documentos que poderiam implicar pessoas que me ajudaram quando tudo desmoronou. Pessoas que arriscaram suas próprias carreiras para me tirar de São Paulo e me dar uma chance de recomeçar. Se eu entregar Marcos, eles também serão destruídos. Que tipo de pessoas? Médicos do hospital onde eu trabalhava, pessoas decentes que perceberam que eu estava sendo usada como bode expiatório e decidiram me ajudar. Eles falsificaram documentos para me dar uma nova identidade, conseguiram a transferência para a Serra do Sol, me deram uma chance de ter uma vida normal longe de tudo aquilo. A história estava se tornando mais complexa a cada revelação. Não era uma questão simples de culpa ou inocência, mas uma rede complicada de lealdades, favores e consequências não intencionais. E o envelope que você carrega sempre? Perguntou Davi. Elisa hesitou, mas então abriu a bolsa e retirou o envelope lacrado que ele havia visto tantas vezes. São cópias de documentos que Marcos me deixou antes de desaparecer. Documentos que provam minha inocência, mas que também implicam as pessoas que me ajudaram. É minha apólice de seguro e minha maldição ao mesmo tempo. Davi olhou para o envelope como se fosse uma bomba que poderia explodir a qualquer momento. Posso perguntar por que você está me contando isso? Por que confiar em mim? Elisa sorriu, e desta vez havia verdadeira ternura na expressão. Porque nos últimos 3 anos, desde que tudo isso começou, você é a primeira pessoa que me fez sentir como se eu pudesse ter uma vida normal novamente. Porque quando estou com você, consigo esquecer temporariamente que sou uma fugitiva. E porque me apaixonei por você. A confissão tomou Davi completamente de surpresa. Eles haviam dançado ao redor de seus sentimentos por semanas, mas nenhum dos dois havia verbalizado o que estava acontecendo entre eles. Elisa, eu sei que é complicado, ela continuou rapidamente. Sei que minha situação torna qualquer relacionamento impossível. É por isso que tenho tentado manter distância, mesmo quando tudo que eu quero é estar perto de você. Davi se levantou da cadeira e se aproximou dela. Havia tantas coisas que ele queria dizer, tantas emoções contraditórias lutando dentro dele. Medo, atração, proteção, incerteza, amor. Elisa, ele disse, colocando as mãos no rosto dela. Não me importo com seu passado. Não me importo com Marcos ou com Carvalho, ou com qualquer desses documentos. Me importo com você, com a mulher que você é agora. Mas você deveria se importar, ela disse, cobrindo as mãos dele com as suas. Porque associar-se comigo pode destruir tudo que você construiu aqui. Carvalho não vai parar. Ele vai continuar pressionando. E, eventualmente, isso vai se tornar público. Sua reputação, sua carreira, sua tranquilidade, tudo isso está em risco.
Deixe eu me preocupar com isso, disse Davi, e beijou-a suavemente. Quando se separaram, ambos estavam com lágrimas nos olhos. O que vamos fazer? Perguntou Elisa. Não sei, admitiu Davi, mas vamos descobrir juntos. O que eles não sabiam era que Roberto Carvalho havia fotografado o beijo através da janela da copa. E que aquela fotografia seria apenas o primeiro de muitos movimentos que ele faria para forçar Elisa a revelar onde Marcos Anselmo estava escondido. A guerra que havia começado com bilhetes anônimos estava prestes a escalar para algo muito mais perigoso. E Davi, quisesse ou não, agora era parte integral daquela batalha. A revelação da verdade sobre o passado de Elisa, ao invés de afastar Davi, criou entre eles uma intimidade ainda mais profunda e perigosa. Era como se, finalmente livres do peso dos segredos, eles pudessem se entregar completamente ao que sentiam um pelo outro, mesmo sabendo que essa entrega os tornava ainda mais vulneráveis. Nos 5 dias que se seguiram à conversa na copa do hospital, eles se encontraram todas as noites. Não no hospital, onde os olhos de Carvalho poderiam estar observando, mas em lugares cuidadosamente escolhidos por Elisa. Lugares onde ela havia aprendido, ao longo de 2 anos de fuga, a detectar se estava sendo seguida. O primeiro encontro foi numa pequena capela abandonada a 15 quilômetros de Serra do Sol, no topo de uma colina coberta de eucaliptos, onde o vento criava uma sinfonia melancólica entre as folhas. Davi chegou primeiro, estacionando o carro numa estrada de terra que parecia não ter sido usada há meses. Quando Elisa apareceu, dirigindo um carro alugado que ele nunca havia visto antes, Davi percebeu que estava diante de uma versão dela que jamais havia imaginado. Esta era Elisa em modo de sobrevivência. Alerta, estratégica, sempre verificando os espelhos retrovisores, sempre deixando o motor ligado para uma fuga rápida. Havia algo simultaneamente impressionante e assustador na competência com que ela navegava pela paranoia necessária de sua situação. Aprendi a ser cuidadosa, ela explicou quando notou a expressão preocupada dele. 2 anos correndo te ensinam a nunca subestimar até onde certas pessoas estão dispostas a ir. Eles caminharam em silêncio até a capela, uma construção colonial em ruínas com paredes de pedra cobertas de era e janelas sem vidro que emolduravam a paisagem montanhosa. O interior cheirava a madeira velha e incenso rançoso, mas havia uma paz quase sagrada naquele espaço esquecido pelo tempo. É aqui que eu venho quando preciso pensar, disse Elisa, sentando-se num banco de madeira carcomida que havia resistido às décadas de abandono. É um dos poucos lugares onde me sinto realmente segura. Davi se sentou ao lado dela, e pela primeira vez, desde que haviam se conhecido, eles ficaram em silêncio total por vários minutos. Não o silêncio constrangido de 2 pessoas que não sabem o que dizer, mas o silêncio confortável de quem finalmente pode baixar a guarda. Foi Elisa quem quebrou o silêncio, não com palavras, mas aproximando-se dele no banco e encostando a cabeça no ombro dele. O gesto era simples, mas carregava o peso de uma confiança absoluta que ela não havia depositado em ninguém há anos. Davi, ela disse suavemente, preciso que você entenda que o que estamos fazendo é perigoso não apenas para mim, mas para você também. Carvalho não vai hesitar em usar você para chegar até mim. Já pensei nisso, ele respondeu, passando o braço ao redor dela. E decidi que não me importo. Mas eu me importo, ela disse, erguendo a cabeça para olhar nos olhos dele. Não posso ser responsável por destruir sua vida também. Você não está destruindo nada, disse Davi firmemente. Você está me dando de volta algo que eu pensei que havia perdido para sempre. O quê? A capacidade de sentir que vale a pena estar vivo. O beijo que se seguiu foi diferente do primeiro no elevador. Não havia mais hesitação, mais perguntas não respondidas sobre o que estavam fazendo. Era um beijo de 2 pessoas que haviam decidido enfrentar juntas qualquer consequência que pudesse vir. Quando se separaram, Elisa tirou o envelope da bolsa e o estendeu para ele. Quero que você leia, ela disse. Quero que você saiba exatamente com o que está se envolvendo. Davi pegou o envelope com mãos que tremiam ligeiramente.
Durante semanas, aquele objeto havia representado o mistério central da personalidade de Elisa. Agora, estava prestes a descobrir se a verdade que ele continha era algo que poderia aceitar. Os documentos dentro do envelope contavam uma história complexa de manipulação, ingenuidade e sobrevivência. Havia cópias de e-mails entre Marcos e fornecedores, planilhas que mostravam os valores desviados, registros de contas bancárias em nomes falsos. Mas havia também uma carta manuscrita de Marcos para Elisa, datada de poucos dias antes de seu desaparecimento. A carta revelava um homem desesperado, que havia se envolvido numa rede de corrupção muito maior do que imaginara inicialmente. Marcos havia começado aceitando pequenos favores, jantares caros, presentes discretos, de fornecedores que queriam garantir contratos. Mas gradualmente, os favores se tornaram propinas diretas, e as propinas se tornaram participação em esquemas elaborados de superfaturamento. O que tornou tudo ainda mais complicado foi que Marcos havia descoberto que seus superiores diretos não apenas sabiam do esquema, mas eram os verdadeiros coordenadores. Ele havia se tornado um peão numa operação muito maior, e quando as investigações começaram, foi escolhido como bode expiatório. Elisa, dizia a carta, sei que você sempre desconfiou de como conseguimos comprar a casa, fazer as viagens, viver acima de nossos meios. Agora você sabe a verdade e sei que deve me odiar por ter trazido isso para a nossa vida. Mas preciso que entenda que quando percebi o quão profundo eu havia me metido, já era tarde demais para sair sem consequências graves para ambos. Os documentos que estou deixando com você são minha apólice de seguro e minha maldição. Eles provam que você nunca soube de nada, nunca participou conscientemente de nada ilegal. Mas também mostram o envolvimento de pessoas muito poderosas, que farão qualquer coisa para manter seus segredos protegidos. Se algo acontecer comigo, se eu for encontrado morto ou desaparecer permanentemente, você deve decidir o que fazer com essas informações. Pode entregá-las às autoridades e confiar que a justiça será feita, mesmo sabendo que isso pode colocar sua própria vida em risco. Ou pode usar essas informações para negociar sua própria segurança. Mas qualquer escolha que fizer, lembre-se de que eu a amei verdadeiramente, mesmo sendo covarde demais para protegê-la adequadamente das consequências de minhas ações. Davi terminou de ler a carta com um nó na garganta. A complexidade moral da situação de Elisa estava muito além do que ele havia imaginado. Ela não era simplesmente uma esposa inocente que havia sido arrastada para problemas de seu marido. Estava sendo forçada a escolher entre justiça e sobrevivência, entre fazer a coisa certa e proteger as pessoas que a haviam ajudado. Agora você entende, disse Elisa quando ele terminou de ler. Por que não posso simplesmente entregar tudo para a polícia? Por que não posso revelar onde Marcos está escondido? E por que não posso permitir que você se envolva mais profundamente nisso? Na verdade, disse Davi, redobrando cuidadosamente os documentos, agora entendo por que preciso me envolver mais profundamente. Você não pode enfrentar isso sozinha. Davi, não, ele interrompeu gentilmente. Você passou 2 anos fugindo, se escondendo, vivendo com medo. Isso não é vida, Elisa, é apenas sobrevivência. E você merece mais do que isso. E o que você sugere que façamos? Que enfrentemos Carvalho diretamente? Que desafiemos pessoas que têm recursos e conexões que nós nem conseguimos imaginar? Sugiro que paremos de fugir e comecemos a lutar, disse Davi. Sugiro que encontremos uma maneira de usar esses documentos não apenas para proteger você, mas para expor toda a verdade. Elisa riu, mas havia lágrimas em seus olhos. Você não entende contra o que estamos lutando. Estas pessoas têm dinheiro, influência, advogados. Elas podem fazer com que testemunhas desapareçam, evidências sejam perdidas, casos sejam arquivados. Talvez, disse Davi, mas também tem muito a perder se a verdade vier à tona. E às vezes, quando as pessoas têm muito a perder, elas cometem erros. Eles passaram o resto da tarde na capela, planejando como poderiam transformar a situação defensiva de Elisa numa posição ofensiva. Não era um plano perfeito. Havia muitas variáveis que não podiam controlar. Mas pela primeira vez em 2 anos,
Elisa começou a acreditar que talvez houvesse uma saída que não envolvesse fugir para sempre. Nos dias seguintes, eles se encontraram em locais diferentes a cada noite, sempre escolhidos por Elisa, sempre verificados cuidadosamente para garantir que não estavam sendo observados. Uma noite foi numa trilha isolada que levava a uma cachoeira escondida. Outra foi num mirante abandonado onde costumavam instalar antenas de rádio décadas antes. Durante esses encontros, eles não apenas discutiam estratégias para lidar com Carvalho e a situação legal de Elisa. Também se conheciam de maneiras que iam muito além das circunstâncias dramáticas que os haviam unido. Davi descobriu que Elisa havia estudado literatura na universidade antes de decidir fazer enfermagem, daí seu conhecimento sofisticado de autores clássicos. Havia trocado de curso no terceiro ano porque queria fazer algo que tivesse impacto direto na vida das pessoas, não apenas estudar sobre a vida indiretamente através de livros. Elisa descobriu que Davi havia sido um cirurgião brilhante em São Paulo, não apenas por competência técnica, mas porque possuía uma empatia natural que o fazia conectar-se genuinamente com o sofrimento de seus pacientes. Era essa empatia que havia tornado a morte de Clara tão devastadora. Ele não havia perdido apenas uma esposa, mas sua capacidade de confiar em seus próprios instintos sobre as pessoas que amava. É irônico, disse Elisa, numa noite em que estavam sentados numa ponte de madeira, sobre um riacho que corria entre pedras cobertas de musgo. Nós dois viemos para a Serra do Sol, fugindo de versões de nós mesmos que não conseguíamos suportar. Você fugindo da culpa, eu fugindo da associação com crimes que não cometi. E agora, encontramos um no outro uma maneira de voltar a ser quem realmente somos. Talvez seja por isso que funcionamos tão bem juntos, disse Davi. Reconhecemos a dor um do outro porque é familiar. Ou talvez funcionemos bem porque vemos um no outro a possibilidade de cura, ela respondeu, entrelaçando os dedos com os dele. A intimidade física entre eles havia crescido naturalmente ao longo desses encontros. Não apenas beijos, mas carícias. A necessidade de estar próximos, de confirmar através do toque que a conexão emocional que sentiam era real e recíproca. Havia uma urgência nessa intimidade, como se ambos soubessem instintivamente que o tempo que tinham juntos era limitado e precioso. Foi numa quinta-feira à noite, quando estavam no quarto encontro numa cabana de pescador abandonada às margens de um lago artificial, que Carvalho finalmente mostrou suas cartas. Davi chegou primeiro, como sempre. A cabana estava escura e silenciosa, com apenas o som da água batendo suavemente contra as pedras da margem. Ele acendeu algumas velas que Elisa havia trazido na noite anterior, criando uma iluminação suave e romântica que contrastava com a rusticidade do ambiente. Quando Elisa chegou, ela parecia mais tensa que o usual. Verificou 2 vezes se a porta estava trancada, testou todas as janelas e só então se permitiu relaxar ligeiramente. — Algo está errado? Perguntou Davi. — Não sei, ela respondeu honestamente. Tenho tido uma sensação estranha hoje, como se estivesse sendo observada mais de perto que o normal. Talvez devêssemos cancelar hoje à noite. Não, disse Elisa firmemente. Não vou deixar a paranoia controlar minha vida mais do que já controla. Além disso, há algo que preciso te contar. Ela se aproximou dele e colocou as mãos no peito dele, olhando diretamente em seus olhos. Eu te amo, ela disse simplesmente. Completamente, irrevogavelmente. E quero que você saiba disso, caso alguma coisa aconteça. Nada vai acontecer, disse Davi, mas havia uma premonição perturbadora na maneira como ela havia feito aquela declaração. E eu também te amo. Eles se beijaram com uma intensidade que falava de despedida tanto quanto de paixão. E foi durante esse beijo que ouviram o som de um motor se aproximando da cabana. Elisa se afastou instantaneamente, seus reflexos de sobrevivência assumindo o controle. Ela apagou as velas rapidamente e se moveu para a janela, espiando cuidadosamente através das cortinas improvisadas. É ele, ela sussurrou. Carvalho. E não está sozinho. Davi se aproximou da janela e viu 2 homens saindo de um SUV preto. Carvalho ele reconheceu imediatamente. O outro era mais jovem,
mais musculoso, e se movia com a precisão de alguém treinado para situações físicas conflituosas. Há uma saída dos fundos? Perguntou Davi. Sim, mas leva diretamente para o lago. Teríamos que nadar e eles poderiam nos ver. Então ficamos e enfrentamos. Davi, não. Você não entende o tipo de gente com quem estamos lidando. Mas antes que pudessem decidir sobre um curso de ação, a voz de Carvalho ecoou do lado de fora da cabana. Elisa, sei que você está aí dentro. E sei que trouxe companhia. Por que não saem para conversarmos como adultos civilizados?